Seja sempre louvado, irmãos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo atualmente numa terra em que está se cumprindo verdadeiramente a palavra de Deus. O amor de muitos estão se esfriando. Quando se fala que o amor está se esfriando, irmão, é em todos os ambientes, em todos os sentidos. Tanto na parte espiritual, como também na parte material. Infelizmente, irmão, está tendo muitos casamentos, ou casais, dizemos assim, que o casamento está indo de mal a pior, por falta, muitas das vezes, até de um diálogo, de um conselho, de um ajuste, irmão. E hoje, irmão, nós vamos procurar, dentro de uma comunhão que Deus nos concedeu desde o dia de ontem, falar um pouquinho sobre o matrimônio, para que o Senhor possa abençoar a querida irmandade e ajudar todos os que são casados, os que pretendem se casar, a ter uma restauração, irmão, na vida amorosa, na vida íntima, principalmente no matrimônio. O casamento, irmão, nada mais é do que uma instituição divina, aonde o próprio Deus, e para isso ele proporcionou ao homem a felicidade de não estar só. Deus fez para o homem, ou fez para a mulher também, um companheiro e uma companheira. Porque Deus viu essa necessidade que o homem tinha, irmão, e a mulher também tinha, de ter um conjunto, uma pessoa para partilhar a sua vida. Ele fez assim, irmão, lá no Jardim do Éden, quando Deus formou Adão do pó da terra, e Deus já tinha, irmão, feito todos os animais, e para todos os animais existia ali casais, mas para o homem não existia companheira. Então Deus, olhando para o homem, irmão, disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira, uma adjuntora, para que os dois sejam felizes neste lugar maravilhoso em que eu construí. E assim Deus adormeceu Adão, irmão, e tirou de uma das suas costelas, e da costela de Adão, Deus formou uma mulher, e deu o nome nela de Eva. E Deus deu ordem para que os dois, irmãos, se multiplicassem sobre a face da terra e procurassem viver uma vida em paz. Diante da construção desse primeiro matrimônio, no Jardim do Éden, irmão, nós percebemos que o adversário já ficou furioso. E ele investiu furiosamente, de forma que Deus tinha ditado algumas regras, que o homem não comesse do fruto do conhecimento e do fruto, irmão, que tinha a ciência, para que eles não pecassem diante do Senhor. Ele diz a palavra, irmão, que o adversário, que é astuto, ele investiu contra Eva primeiro, por ser o vaso mais fraco. Ele entrou numa serpente e começou a conversar, a fazer amizade com Eva, de tal forma que Eva, irmão, quando se viu, ela se viu iludida com as palavras daquela serpente, e aquela serpente convenceu a Eva de comer do fruto proibido. E Eva, quando comeu daquele fruto, irmão, ela pegou e levou para Adão, e falou para Adão: experimenta o fruto. Ele falou: mas nós não podemos comer desse fruto. Ela disse: não, a serpente, que é minha amiga, ela falou que se nós comermos desse fruto, nós vamos ser igual a Deus. Nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter entendimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. E Adão, irmão, também se deixou se enganar por Eva. E diz a palavra que então, a partir desse momento, gerou, irmão, um pecado muito grande naquele jardim. E Deus, irmão, desceu ali na variação dos dias, e procurando Adão e Eva, Adão estava escondido, irmão, no meio de umas ramagens. E o Senhor falou: Adão, por que você está escondido? Ele disse: Senhor, porque eu estou nu diante de ti. E o Senhor indagou Adão: por que você está dizendo que está nu? Vamos dizer, ontem eu vim te visitar, você não percebeu que você estava nu. E agora eu venho te visitar e você fala que você está nu? Ele falou: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto que tu proibiste nós de comer. E nós dois comemos. E agora eu estou envergonhado diante de ti, porque eu vejo a minha nudez. E foi-me aberto o meu entendimento. Deus, então, irmão, sentencia Adão, dizendo para ele: tu então, a partir de agora, comerás do teu próprio suor. Até hoje você não precisava trabalhar. A partir de agora você vai ter que trabalhar para você comer. Falou para a mulher:
Você vai gerar filhos, mas com muitas dores. Certamente ia ter dor na hora do parto dela. Mas o Senhor multiplicou as dores do parto devido ao pecado. E para a serpente, o Senhor também, irmão, sentenciou ela. A partir de agora, tu rastejarás e tu procurarás o calcanhar do filho da mulher. Porém, de uma mulher vai nascer alguém. E esse vai vir com autoridade. E ele vai esmagar a tua cabeça. O próprio Deus já anunciando de Jesus, que venceria a serpente chamada Satanás. Pois bem, irmãos, há situações no matrimônio ou no casamento que nós vemos que há uma atuação direta do diabo. Há uma atuação direta do diabo. Mas em outras situações, irmão, nós percebemos também, em alguns casos, que já foram tratados e resolvidos, e outros que também chegam até nós, que são situações em que a própria pessoas, os próprios cônjuges, não estão se entendendo. E aí começam a colocar a culpa um no outro, como Adão colocou culpa em Eva, e Eva colocou culpa na serpente. Ou muitas das vezes, irmão, transfere toda a sua culpa para o inimigo. E muitas das vezes, o adversário, irmão, ele não incitou aquela guerra. Mas ele, como oportunista, ele vendo ali uma incompatibilidade de gênio, ele atua naquilo, para que o fermento cresça e faça com que o matrimônio, que é uma instituição divina, seja destruído. Então, irmãos, a partir daquele momento em que Adão e Eva transgrediu perante o Senhor, a humanidade começou a transcorrer pelo caminho do pecado, deixando, irmão, o princípio que Deus tinha estabelecido como instituição divina, para viverem uma vida corrompida. Infelizmente, a mulher acabou perdendo o seu valor. E até os dias de hoje, em algumas culturas de outros países atuais, os homens podem ter mais do que uma esposa, desde que ele dê o mesmo tratamento para as outras igual. Se comprar um vestido para uma, tem que comprar para duas ou três, tudo igual. Se leva um alimento para a casa de uma, tem que levar o mesmo alimento para a casa do outro. A mesma atenção que ele dá de afeto para uma, ele tem que dar para as outras. Ou seja, isso ainda perdura até os dias de hoje, em algumas culturas, em alguns países, irmãos. E aqui no nosso país, a bigamia, que é o casamento duplo, ela é condenável pela lei. Quem for bígamo é réu de juízo e vai responder criminalmente, irmão. Então aqui no nosso país brasileiro, não é jamais deixado isso acontecer. Mas em outras culturas isso acontece com frequência, desde que o país e as suas leis, assim, irmão, permitam que isso aconteça. Mas nós observamos que com a vinda de Cristo Jesus, irmão, essa instituição divina chamada matrimônio, que estava, irmão, enfraquecida pelo pecado, ela foi novamente fortalecida por Cristo e pela sua palavra. Porque Jesus disse aqui nas Sagradas Escrituras: deixará o homem a casa de seu pai e de sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e os dois serão uma só carne perante o Senhor. Ou seja, Jesus, irmão, ele disciplinou novamente as regras e doutrinas do matrimônio, para que o matrimônio, irmão, novamente se tornasse um lugar forte para o casal, um lugar de refúgio, e, consequentemente, para a família, para os filhos que seriam gerados naquela família. E nós observamos, irmão, que o caráter de um bom casamento, ele tem feito que homens e mulheres procurem várias estratégias para assegurarem casamentos bem-sucedidos. Mas, infelizmente, irmão, não sei se é por falta de luz ou de entendimento, nós estamos falando aqui para a Igreja de Deus e não para o mundo, porque o mundo, ele se assegura nessas coisas. Eles querem assegurar casamentos bem-sucedidos, buscando, irmão, na aparência física do outro. Se a pessoa é muito bela, é bonita, então aí chama a atenção dele, ele se sente atraído, e ele não quer saber se é preparação de Deus ou não, ele quer ir pelo aquilo que os seus olhos viram. Outros procuram, irmão, uma segurança na riqueza, nos bens, e esquece que o rico pode ficar pobre e o pobre pode ficar rico. E muitos que casam pensando na beleza e na riqueza, já estão casando para a ruína. Porque o belo fica feio e o rico pode ficar pobre. E aí o que você vai ter? Você não vai ter nada. Porque aquilo que você achava que era belo, ficou feio.
Aquilo que você se assegurou como um casamento seguro, porque a pessoa possuía algum bem, alguma riqueza, perde a riqueza, perde tudo, você também não tem segurança alguma. Mas, irmão, esses atributos que são passageiros, que muitos aí no mundo estão buscando, e infelizmente, o que mais estão buscando são esses tipos de atributo. Existem casamentos com documentos pré-nupciais, dando ou não dando direito ao outro cônjuge a parte da herança, ou que eles têm, ou que eles constroem. É um casamento, irmão, mesquinho, é um casamento já empobrecido, tudo por causa da avareza. Porque os ricos não querem ficar pobres. Então eles pensam assim, se eu caso com ela, depois de da manhã ela pede o divórcio, a separação, estou falando do mundo, irmão, mas acontece na graça de Deus também. Aí eu vou ter que dividir meus bens, eu vou perder metade dos meus bens. E aí, por causa dessa ignorância e dessa mesquinharia, antes de se casar, estão fazendo contratos pré-nupciais. Irmãos, nós crentes em Cristo Jesus e na doutrina da congregação cristã no Brasil e nos ensinamentos, ela é ao contrária a esse tipo de negociação, porque isso nada mais é do que uma negociação. Está tirando o senhor do lado e colocando um papel como documento de segurança, que se separar no dia da manhã, cada um vai sair do casamento do jeito que entrou. Então, o nosso ensinamento dentro da fé é que esses tipos de documento, eles são ao contrário à palavra de Deus. A Escritura Sagrada, irmão, que é a palavra, ela ensina que o casamento ele foi destinado a durar até que um dos cônjuges, o Senhor passe e recolhe, até que o Senhor dê descanso a um deles. E fica totalmente proibido, segundo a palavra de Deus, o divórcio, irmão. E para que a pessoa possa ter direito ao divórcio, o outro lado, seja o homem ou seja a mulher, tenha que ter dado motivo para esse divórcio, pecando, adulterando, profanando o seu leito. Mas, irmão, não é pela desconfiança. Tem que ter prova, tem que ter confissão, para que você possa ter de Deus o respaldo do divórcio. Quem divorcia, fora esse tipo de comportamento, irmão, e fora esse desvio de caráter, está divorciando sem o amparo da palavra. E o mais interessante desta parte, meus irmãos, que aquele que divorcia, aquele que se separa, por não ter o outro cônjuge pecado, o outro cônjuge ele teve lá uma incompatibilidade de gênero, não deram mais certo porque as ideias não bateram. Ele não quer ficar só. Aí ele começa com um espírito aventureiro. Ele começa a procurar uma outra companheira. Mas ele esquece que aquilo que ele fez, que ele divorciou, ficou ali, irmão, um ponto, uma interrogação sem ser resolvido. E qualquer irmã ou qualquer irmão que casar com alguém que é divorciado e a outra parte não pecou, peca os dois na presença de Deus à luz da palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Está escrito aqui. Se você casar com uma pessoa divorciada e ela foi divorciada por incompatibilidade de gênero, porque as ideias não se bateram, um enjoou do outro, um não quis mais o outro, e você casa com essas pessoas, você peca diante de Deus. E muitos têm comprometido a sua salvação, têm comprometido a sua liberdade, têm comprometido a sua comunhão e a sua intimidade com Deus por causa dessas situações, irmão. Porque são pessoas que pensam somente no bem-estar desta vida e esquecem da vida eterna. Ah, não, depois lá para frente Deus me perdoa. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para os irmãos à luz da Bíblia. Eu não vou te falar que Deus não te perdoa, porque Deus é misericórdia. Mas o carnê que você vai pagar pelo teu pecado e pelo teu erro, não compensa casar. Você vai pagar um alto preço. Deus vai cobrar até o último centavo da tua dívida, por causa do preço da tua desobediência. Então é bom os irmãos e as irmãs saberem que para ter um novo relacionamento, se você é divorciada ou se você é divorciado, o outro lado tem que ter pecado diante de Deus e você tem que ter testemunha do pecado. Outra coisa, irmão, nós servos de Deus, isso aqui é para os domésticos da fé. Se o casamento não vai bem,
precisa chamar o ministério, irmão, para dar um conselho, para contar para o ministério o que está acontecendo. Porque se chegar ao ponto de separar, o ministério precisa tratar este caso e o ministério precisa fazer uma ata para ficar registrado nos anais da Congregação Cristã no Brasil o ocorrido com você ou comigo. Por quê? Se você fizer uma ata junto do ministério que o fulano ou que a Bertana separou de você ou te abandonou porque ela pecou, quando alguém se interessar em casar com você e alguém ligar para o ministério da tua comum congregação e perguntar: irmão, eu quero casar com a irmã Maria, mas eu gostaria de saber o que foi que aconteceu com ela. O ministério, então, vai informar você o ocorrido e vai dizer: a irmã Maria, ela não tem culpa em nada, o esposo abandonou ela, pecou, errou, ou vice-versa, e ela está livre para casar. Nós tratamos o assunto, tem uma ata redigida, e você pode casar com ela porque ela tem bom testemunho. Esse cuidado, irmão, as irmãs e os irmãos têm que ter. E muitas das vezes não tem. Sabe por que não tem, irmão? Porque a pessoa fica tão iludida com as palavras da outra, ela fica tão apaixonada, que ela sai da órbita da Terra e começa a voar pelos ares. E aí ela não quer nem saber se a pessoa tem testemunho, se a pessoa realmente é tudo aquilo que diz que é, ou se a pessoa está simplesmente encapada numa capa de ovelha, e dentro dela, na verdade, é um lobo devorador que vai destruir a tua vida para o resto da tua vida. Então as irmãs e os irmãos tenham conhecimento que esses conselhos estão vindo para advertir a irmandade, para vocês fugir das ciladas do diabo e não correr, irmão, o risco de entregar a vossa vida para ser destruída, simplesmente por uma paixão, simplesmente por um amor que não existe. É uma paixão, é uma atração física, carnal, é algo que você ouviu e chamou a tua atenção e você se iludiu. Mas se você fizer tudo dentro dos preceitos e tomando cuidado dentro da doutrina, você pode ter certeza que se ele for teu esposo, se ela for para ser tua esposa, o segundo casamento, ou que seja o primeiro casamento, terá a benção de Deus sobre a tua vida. Os jovens que ouvem esse conselho, ou as mães, ou os pais. Antigamente, irmão, nós tínhamos ensinamento que quando era para casar-se com algum moço ou com alguma moça que tinha vindo do mundo, era para pedir os exames laboratoriais, pré-nupciais. Existe isso daí? Existe. É bom que a irmandade tenha ciência disso. Porque muitas das vezes a pessoa viveu no pecado, irmão, contraiu doenças venéreas, contraiu HIV, vive com o vírus dentro de si e não fala. Então você pedindo os exames, você vai saber com quem você está casando. Isso é ensinamento, irmão. Nós temos ensinamento redigido pelo Braz sobre isso daí. Porque teve muitas irmãzinhas que infelizmente se casaram com homens contaminados, que não falaram que eram contaminados, e depois se contaminaram também, e por causa das doenças ou de qualquer tipo de vírus que ele trouxe lá do mundo do pecado, que é consequência do erro dele, e contaminou a serva de Deus, depois o casamento não ficou em pé. Tudo por falta de orientação, tudo por falta de zelo, tudo por falta de cuidado, e tudo por vontade de antecipar aquilo que não era para ser antecipado. O casamento ele deve ser adquirido com cuidado, com prudência, sabendo também se as famílias têm comunhão uma com a outra, irmão. Tem moço e tem irmão, irmã, que a família não concorda e fala: não estou nem aí, quem vai viver com ele sou eu. É verdade. Só que a hora que der errado lá, você vai querer vir ao seio da tua família para procurar apoio e você não vai encontrar apoio deles. Sabe o que eles vão lançar no teu rosto? Nós não te avisamos que ele não era uma boa pessoa? Nós não te avisamos que ela não era uma boa pessoa? É isso que você vai ouvir. Então as famílias têm que estar na mesma comunhão, irmão. As famílias têm que falar a mesma linguagem, ainda que são de casas diferentes, mas a linguagem da fé tem que ser a mesma. O espírito que rege a casa do A e do B tem que ser o mesmo. Quando eles se encontrarem, os assuntos têm que ser assuntos sadios. E isso tudo tem que ser observado. O moço, quando for casar, observa que jeito que a moça trata a mãe e o pai. A moça, quando for casar, observa que jeito que o moço trata a mãe e o pai. Porque o jeito que ele tratar os seus pais é o jeito que ele vai tratar você também, irmão. Se ele é estúpido, se ele é sem educação, se ele é um rapaz bruto, ou ela,
se é uma pessoa que por qualquer coisinha faz uma tempestade, se também não coopera nas tarefas da casa, você vai fazer um mau casamento. Ah, mas ele é lindo, ela é linda. Irmão, vamos voltar um pouquinho no começo. A lindeza não põe na mesa, a riqueza não põe na mesa. Tudo isso aí passa. É nuvem vazia. Vê a essência, vê o que ele tem por dentro, vê o que realmente ele tem para te ofertar. Se o que ele tem para te ofertar vai te acrescentar. Boniteza, irmão, daqui um pouco vira um maracujá aí, ó, enrugado. Com o tempo vai ficar assim. Pode fazer 1000 botox. Não adianta, passou o tempo do botox, cai tudo de novo. Agora a essência que está dentro da pessoa, ela pode ter 90, 100 anos. Aquela essência nunca vai mudar. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Tanto os jovens, como também os irmãos e as irmãs que estão pretendendo casar-se. Esteja, irmão, atento aos conselhos. Para dar certo um casamento, é necessário que os dois queiram. Não adianta um querer e o outro não querer. Eu conheço pessoas que estão lutando no casamento sozinha. Luta sozinha. Só está um remo. E sabe o que acontece? A canoa fica só girando. Porque quando é um remo só, a canoa ela só fica virando. Agora, quando os dois remam junto, a canoa ela chega no seu destino. E há pessoas que estão lutando num casamento sozinho. Porque o outro, irmão, não tem interesse em lutar para restaurar aquela casa, aquela família. Então, para que um casamento dê certo, os dois precisam estar, irmão, junto, renunciando-se a favor do outro, trabalhando junto, com conversações equilibradas. Não adianta nada. Eu tenho a minha esposa aqui, eu vou trazer para ela um assunto, eu começo, ela se desequilibra, levanta a voz, briga. Ela me traz um assunto, eu desequilibro, eu levanto a voz, eu brigo. Nós nunca vai chegar num acerto, irmão. Quando vai se conversar sobre qualquer situação dentro de um casamento, as conversações devem ser equilibradas. E nunca buscando o interesse próprio, irmão. Mas sempre pensando na união dos dois. Procurando sempre, irmão, agradar. Tendo uma conversa mansa. Fazendo predominar dentro da tua casa o bom diálogo. Trazer para dentro da tua casa a paz. Mesmo diante dos desafios que a vida lhe apresenta todo dia. E nós sabemos, irmãos, que há pessoas que são mais geniosas e há pessoas que são mais da paz. Se você sabe que o teu cônjuge ele tem um gênio mais difícil, faz de tudo para que ele possa ter paz. Porque se ele já é genioso e você cutucar, vamos dizer na palavra chula, se você cutucar a onça com a vara curta, com certeza vai virar uma guerra dentro da tua casa. Com certeza vai virar uma guerra dentro da tua casa. Então você já conhece o teu cônjuge. Você já conhece a pessoa que você está do teu lado. Você já conhece a personalidade dele. Você tome cuidado. Vá manso falar com ele. Não vá de qualquer maneira. Chegue a ele de uma maneira em que ele venha te dar ouvido. Ah, mas e se eu moro com uma pessoa que é doente psicologicamente? Ela é bipolar. Eu nem sei se hoje ela vai querer me ouvir ou se ela vai querer explodir. Irmão, quando se trata de enfermidades da mente, que é bipolaridade, né? Aí precisa também de um acompanhamento de um profissional, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo. Ah, mas ele não aceita. Ele não aceita. Não aceita tratamento ou ela não aceita tratamento. Ore para que Deus faça uma obra. Ou ele aceita o tratamento, ou Deus faça uma obra de transformação na vida dele. Existem homens e mulheres narcisistas. Sabe o que é isso? Pessoas que acham que somente a opinião deles é que vale. Somente o que eles falam é que vale, irmão. E tem muitas irmãs, e muitos irmãos também, que sofrem ao lado dessas pessoas. A tua opinião não tem valor. Tudo que você fala não está certo. Sempre é ele que tem a razão, ou ela que tem a razão. Irmãos, hoje estamos vivendo aí no movimento feminista. A mulher começa a ganhar uma notoriedade dentro da sua profissão, ganhar um dinheirinho a mais, ela já quer pesar no marido. Ela pisa no marido. Não pode, irmão. As irmãs domésticas da fé, saiba que Cristo é a cabeça da igreja, mas Deus constituiu o homem como a cabeça da mulher também. Não vou te falar que você é costela, não. Eu vou falar que você é o pescoço desse casamento. Se você tiver sabedoria, a cabeça sozinha ela não vira. Ela precisa do pescoço para virar. Seja um pescoço sábio.
Não crie nesse teu relacionamento nenhum tipo de situação de conflito e de contrito, porque você hoje está bem sucedida e amparada materialmente. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos dentro desse conselho que Deus está me dando aqui. Muitas irmãs ficam em sofrimento, em casamentos abusivos, por causa que não tem uma independência financeira. Aí você pergunta, por que você está se sujeitando a isso? Ah, porque eu não tenho profissão. Se eu me separar, eu vou morrer de fome. Eu não tenho uma casa, eu não tenho um ganho. Queridos, preste bem atenção no conselho que Deus está mandando aqui hoje. Deus quer restaurar o teu casamento. Se o outro lado não quer buscar uma comunhão, entregue ele nas mãos de Deus. Deus, ele é dono do barro e ele é dono do vaso, irmão. Tem muitas irmãs aqui que estão hoje, e se nós fosse abrir aqui para as irmãs falar, destruídas emocionalmente por causa dos seus próprios esposos. Os esposos destruíram essas mulheres, irmão, na mente, no sentimento. E o caboclo é tão ignorante que ele fala tanta asneira o dia inteiro. Fala bobeira, briga, xinga, altera. E depois ainda, irmão, quer que a sua esposa seja a esposa dele na hora lá que ele vai para o leito na sua cama. Sabe o que é isso, irmão? São homens que realmente vivem numa verdadeira ignorância. E ele ainda, se não for atendido, aí que ele derruba a casa mesmo, irmão. Ele derruba a casa. Só que vocês, irmãos, que estão ouvindo esse conselho, vocês têm uma arma poderosa, chamada joelho. Põe o joelho no chão e entrega ele nas mãos de Deus. O que a terra não te ajudar, os céus vão te ajudar. E Deus tem poder de fazer uma restauração no teu casamento, salvar o teu casamento que está indo de mal para pior e fazer com que você ainda seja feliz com esse teu esposo que Deus te deu. E olha, irmão, tem muitos irmãos e irmãs que estão já no segundo casamento, outros estão até no terceiro. E muitos aí ficam aí falando, né? Ah, a segunda glória agora está maior do que a primeira. Irmão, para com essa tonteira. Honra a primeira esposa que Deus te deu. Ela foi mãe dos teus filhos, se Deus deu filho para você. Esse segundo casamento que veio na tua vida, veio para fazer você continuar a ter uma vida conjugal. Mas não é porque você tem uma esposa hoje, que é a tua segunda ou terceira esposa, ou o teu segundo e terceiro esposo, que esse agora, irmão, tem que ser cantado para os quatro ventos, que ele é melhor do que o primeiro. O primeiro era o primeiro. Ele tinha a medida dele. O segundo era o segundo, ele tinha a medida dele. Cada um era cada um, irmãos. Porque muitas das vezes você fala isso, um filho escuta, uma filha escuta, fala, puxa vida, hein? A minha mãe está aí, meu pai está aí, ó, valorizando essa outra aí que não é minha mãe, não é meu pai. E meu pai e minha mãe, ele está falando que a segunda glória está maior do que a primeira. Quer dizer que ele não viveu bem com a minha mãe e com meu pai? Nós somos fruto, não é de um amor, é de uma vivência comum, de um ódio, de um sistema que precisou casar. Então, cuidado. Principalmente aqueles que têm família, irmão. E o casamento, irmão, ele para ser sustentado, é necessário que um fale a verdade para o outro. Irmão, quando entra mentira no meio do casamento, e aquela mentira ela é descoberta, o casamento perde a confiança, vai para a ruína, o matrimônio, irmão, nunca mais vai ser igual, porque o espírito da desconfiança pega uma das partes, e aquela desconfiança sempre vai gerar uma guerra, e o inimigo que é oportunista, ele vai estar sempre no meio do casal. Tem irmãs e irmãos aqui, que eu vou falar, o conselho que Deus está me dando, que já dormem separados de cama. Qualquer briguinha, vou lá para o sofá. Qualquer briguinha, vou lá para o quarto do meu filho. Irmão, vai dando oportunidade mesmo para Satanás. Quando você veja o teu leito vazio, quem deita nele é o diabo. Para ficar buzinando no ouvido do teu cônjuge. Para fazer com que ele comece a fantasiar algo que ainda não existe. Então, queridos, nunca deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Está escrito aqui na palavra de Deus. Se você precisar pedir perdão todo dia para a tua esposa ou para o teu esposo, peça perdão, mas deite no teu leito em paz. Não macule o teu leito. Não manche o teu leito. Irmão, esse negócio de casal dormir trunfado um com o outro,
Um vira as costas para lá, o outro para cá, um beijo, 1 quilo de beijo para cá, 1 quilo de beijo para lá. Irmão, você está dando oportunidade para o diabo destruir a tua família. Outros dizem, eu estou nesse casamento por causa dos meus filhos. Você acha que isso é conversa de um homem e de uma mulher de Deus? Você tem que estar no teu casamento por causa da mulher que Deus te deu, por causa do homem que Deus te deu. Mas o casamento não está bom. Não está bom, o que você está fazendo para melhorar? Qual é o procedimento que você está buscando para que esse casamento ele possa ter condição de ter uma vida sadia? Eu não estou fazendo nada, estou deixando ele quieto. Quanto mais ele ficar longe de mim, melhor. Pois é. Então você está se prejudicando também. Só que você esquece que o adversário nessa situação, ele vai criar situações para querer matar a tua alma. Ele vai colocar no teu caminho alguém que aos teus olhos, aquela pessoa é tão maravilhosa que ela supera todas as expectativas do teu coração. A voz dela é mansa, ela fala palavras, nossa, que agrada o meu coração. Quando eu ouço a voz dessa pessoa, derrete a minha alma. Cuidado, é o diabo. Se você é uma mulher casada ou um homem casado, e se você está se derretendo pela voz de outro homem ou de outra mulher, você pode saber que o laço do diabo já te pegou. Você pode saber disso. Irmãos, conselho é isso aqui. Montomazelli, eu aprendi a dar conselho dessa maneira. Eu não ponho panos quentes, nem ponho a peneira no sol. Então você tem que tomar cuidado com essas conversinhas no WhatsApp. Irmã casada batendo papo o dia inteiro com o homem casado. Contando as suas intimidades. Contando situações que acontecem na sua vida. Abrindo porta para o pecado. Daqui um pouco o outro do lado de lá fica falando assim, e por que você está com ele? Eu estou com ele porque eu não tenho como sair desse casamento. Não, olha, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa bonita. Aí já começa a entrar aquela voz maligna no teu ouvido e vai descendo no teu coração. Daqui um pouco você está tão iludida que você começa a olhar para o teu esposo ou para a tua esposa, você enxerga nele o inimigo e não a tua esposa e o teu esposo. E daqui um pouco já está indo para se separar, e já daqui um pouco já está se envolvendo com aquele ou com aquela que você estava conversando. Aí quando, irmão, se envolve e cai na realidade, leva um choque na realidade. Puxa vida, que enrascada que eu entrei. Eu achei que ele era uma pessoa, agora se revelou. Agora já não adianta, agora eu já perdi a minha família, perdi a minha esposa, meu esposo, perdi até a graça de Deus. E aí, meu irmão? Irmãos, os solteiros me perdoem, mas eu vou ter que tocar trombeta aqui. E as irmãs casadas e os irmãos casados, os divorciados, os viúvos também. Saia de chat de relacionamento, irmão. Você nem sabe com quem que você está falando lá. O caboclo põe uma foto lá. Nossa, parece o Superman. Só falta a capa do Superman. Você olha para aqui e fala, vixe, achei meu príncipe encantado. Quando você vai descobrir é o verdadeiro sapo. É o sapo. Irmão, tem que falar. Quem quiser ficar na sala, quem não quiser, pode também ficar à vontade para sair. Aí, irmão, o Superman é um sapo. Só que aí você já envolveu tanto com ele no chat, lá no bate-papo, nas conversas, já abriu tanta vida para ele, que você acaba caindo no pecado da lascívia, que é um pecado. E aí você voltar para trás? Aí você quer esconder de todo mundo o que aconteceu. E tem pessoas, irmão, que são tão articulosas, que elas tiram print da tua conversa, elas tiram print de tudo aquilo que aconteceu, e depois, esparrama no vento. Aí você perde o teu nome, você perde a tua credibilidade, você perde totalmente a tua comunhão, você vai pôr a mão no teu pensamento para falar o que eu fiz da minha vida, e infelizmente, pasme, os irmãos e as irmãs que estão ouvindo o conselho, teve pessoas que se suicidaram, se mataram por vergonha do que aprontaram. Estou falando isso aqui, irmão, por conhecimento. Então, meus amados, foge dos bate-papo nas madrugadas. Vai dormir. Vai descansar. Mas eu estou com uma insônia. Toma um suco de maracujá. Se o maracujá não faz efeito, come a folha do maracujá. Mas vai dormir, irmão. Deus fez a noite para nós dormir, para nós descansar. Não. Aí a noite parece uma coruja. Fica a noite inteira aí. Fala com um, fala com o outro, vai no bate-papo. Encontra um aqui, encontra outro lá. E depois, irmão, você vai cair numa malha que você vai se arrepender e poderá que aconteça
que vai ser muito tarde para Deus te socorrer. Porque na hora que a pessoa está iludida, Deus fala pela palavra, Deus fala por profecia, Deus toma os homens pelo conselho, as mulheres pelo conselho, mas a pessoa cria um tampão no ouvido, não escuta o conselho. Ah, está falando demais. Que isso? A vida não é isso não. Pode não ser isso para o mundo que está no pecado, mas para aqueles que querem salvar a sua alma, é isso e muito mais. Se você quiser salvar a tua alma, você precisa se enquadrar nesses conselhos desta manhã. No casamento, irmão, precisamos buscar essa comunhão. O cônjuge tem que ser fiel um ao outro. Tem que ter respeito nos deveres que envolvem o casal. Tem que ter dignidade para que esse matrimônio subsista às tempestades do dia a dia sem se abalar. E quais são os fundamentos, irmão, de um relacionamento sadio? E que você deve tomar cuidado. Nunca desnudar o seu cônjuge. Todos têm fraqueza. Todos têm fraqueza. Mas não fique contando as fraquezas do teu esposo ou da tua esposa para a tua amiguinha e para o teu amiguinho. Ah, mas é minha amiga. Mas ela também tem outra amiga. E aquele assunto vai andando. Daqui um pouco todo mundo está sabendo. Daqui um pouco a tua casa já não tem mais telhado. Todo mundo olha para a tua casa, sabe tudo que acontece dentro da tua casa. Por causa da tua própria língua. Porque na hora da raiva, da vez você ajoelhar e pedir misericórdia para o Senhor, você pôs o teu ouvido no teu telefone e começou a desabafar com os teus amigos. Contando o que não se devia ter se contado. Falando aquilo que não devia ser falado. Então está acontecendo alguma coisa aí errada? Joelha, ore, busque a misericórdia do Senhor. Muitos ficam aí, irmão. Muitas das vezes inventando até situações sobre o relacionamento para ver se os outros se compadeçam e ele fique livre do seu cônjuge. Mas não se esqueça, Deus está com os seus 7 olhos sobre você e Deus vai te julgar. A balança de Deus é reta e Deus, na sua balança, o aferimento dela não tem variação de dúvida. Então não leve para fora da tua casa os problemas do teu relacionamento. Não deve existir, irmão, entre o casal, egoísmo. Você hoje sabe que quando você casa, você tem deveres e obrigação com o teu cônjuge. A casa deve ser partilhada, a responsabilidade da casa. Os irmãos, tem irmãos aqui também ouvindo aqui, e as irmãs que são servas de Deus, saibam, as irmãs não são empregadas. Você deve compartilhar. Se você pode compartilhar fazendo alguma tarefa para ajudar, faça. Compartilhe. Dê para a serva de Deus também um pouquinho de tranquilidade. Dê um dia para ela descansar. Ajude a sua companheira. Existe, irmão, coisas que muitas das vezes não está no poder aquisitivo, o alcance, mas está do lado afetivo. E o lado afetivo fala muito mais para essas irmãs do que o financeiro. Eu tenho certeza disso. As irmãs podem viver pobre, mas se tiver um esposo que é amoroso, que é manso, que é compreensivo, irmão, ela vai amar esse homem pro resto da vida. Agora tem gente que acha que no lugar de todas essas qualidades que eu acabei de dizer, o dinheiro compra tudo. Eu dou dinheiro na mão dela, não preciso dar amor, não preciso dar afeto, não preciso dar carinho, eu não preciso dar atenção. Eu dou dinheiro para ela, já tá bom. Irmão, você está lançando o teu casamento no inferno. Por quê? O dinheiro pode comprar grandes coisas? Claro que pode comprar. O dinheiro compra o mundo inteiro. Só que o dinheiro, irmão, por mais que ele compre o mundo inteiro, ele não compra sentimento. Quem se vende também, irmão, se vende materialmente falando, mas o sentimento ele não vende. Então tome cuidado do jeito que você está administrando aí a tua família, a tua casa. Por isso que tem muitos casamentos hoje em dia que estão desgastados. Há relacionamentos que perderam, irmão, totalmente a intimidade. Procure, irmão, algum horário que vocês possam estar juntos, em boas conversações. Crie dentro da tua casa, não importa se você já tem 40 anos de casado. Mas já virou uma rotina aqui, já acostumou um com o outro. É bom que acostume um com o outro. Porque aí você já sabe o jeito que ela é e você sabe o jeito que ele é. Mas nem por isso deixa de surpreendê-la. Deixa de surpreendê-lo. Dá um agradinho.
Não fique esperando só a data do casamento. Tem irmão que nem sabe que dia que casou, na verdade. Tem irmão que nem sabe a data do casamento. Passa batido. A irmã faz aniversário, coitada. Ela fica lá calada, esperando do esposo um parabéns, um beijo, uma rosinha. Ixi. Depois de um mês, ela fala: ai, meu bem, eu fiz aniversário tal dia. Ah, fez? Tá ficando velha, hein? É isso que ainda leva ainda. Vê se existe ou se não existe homem desse jeito, irmão. Existe. Mas também existe mulheres desse jeito. Então que nós aqui, irmão, possamos nos ajustar com modéstia e nos preparar para nós passar aos filhos, aos netos, uma visão de um casamento feliz, irmão. Que eles possam olhar para a nossa vida e falar: nossa, o meu pai e a minha mãe é o modelo de um casamento feliz que eu gostaria de ter. Porque tem muitos filhos não querendo casar. Há muitas filhas não querendo casar. Porque vê o sofrimento da mãe, vê o sofrimento do pai e fala: eu vou casar para mim viver a vida deles? Deus que me livre. E aí não casa. Fica vivendo uma vida de solteiro. Muitos esfriam na fé, vão e pecam. Por quê? Dentro da própria casa não teve exemplo. Irmão, e não tem ninguém melhor para falar quem nós é do que a minha esposa, do que os meus filhos. E não tem ninguém melhor para falar quem minha esposa é do que eu e do que meus filhos. Porque eu que vivo com eles aqui 24 horas, é eles que vivem comigo 24 horas. Na igreja é um santinho. Paletó, gravata, falando em língua o dia inteiro, e glória a Deus. Só lá na igreja. Dentro da casa, irmão, é um cavalo, um bruto, um murmurão. Só fala o que não deve, xinga. Fala palavra que não é digna, nem nós falar aqui, de baixo escalão. Ah, mas quando está perante o cooperador, assim, glória a Deus. É, irmão, cuidado. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Deus colocará o prumo em muito casamento nesta manhã. E você quando vê, o pior é isso, irmão, que quando você vê o teu esposo lá, ó, glória a Deus, aleluia, você fica olhando, você fala: meu Deus, se os irmãos soubessem quem é esse camarada. Ou as irmãs, né? Os irmãos, meu Deus, se as irmãs soubessem quem é essa camarada aí, o que ela apronta lá na minha casa. Então, queridos, o conselho está vindo, parece um pouco apertado, mas sabe por que aperta? Que é para sair de nós tudo isso aqui que está sendo falado. E que principalmente Satanás desocupe o nosso lar, desocupe o nosso matrimônio, o nosso casamento, que é uma instituição divina, dada por Deus, para que o homem e a mulher venham a ser felizes, irmão. Para que não viva só na solidão. Queridos, preste bem atenção. Cuidado, irmãs, com exagero em roupas. Cuidado com aquilo que você veste. Se isso que você está vestindo está desagradando o teu esposo e ele é um bom esposo, não veste. Se ele olha para a tua roupa e fala: ó, essa roupa não ficou bem em você, vai lá e imediatamente tira. As feministas não vão querer tirar, não. Se quiser me aceitar, é assim. Mas a mulher que é sujeita à palavra de Deus não está te agradando, meu bem? Não. Então eu não vou colocar mais essa roupa. Pronto, acabou o problema. Eu vou deixar uma roupa destruir o meu casamento? Eu vou deixar uma atitude destruir aquilo que Deus preparou para mim? Só se eu for muito ignorante, irmão. E procure dentro do teu relacionamento o caminho da paciência. Porque a paciência, irmão, é um lubrificante que evita. Ele evita. Ele é igual o óleo do motor do carro. É um lubrificante que evita que o casamento superaqueça. Com os problemas externos e até os problemas internos da própria vida. Tem pessoas que estão vivendo em atrito direto por falta de paciência. Geralmente a falta de paciência, irmão, é o que resulta em decisões precipitadas e loucas. A pessoa não raciocina, não pensa, não espera, ela precipita. Muitas mulheres saíram de casa por falta de paciência. Muitos homens arrumaram uma trouxa e saíram de casa por falta de paciência. E aqui na palavra de Deus, irmão, Tiago deu um bom conselho quando escreveu: todo homem seja pronto para ouvir e seja tardio para falar. Por que isso, irmão? Porque muitas das vezes a mulher quer desabafar, ela quer falar. E o homem não deixa a mulher se expressar. Muitas das vezes também o homem quer desabafar, a mulher não deixa o homem se expressar. Procure escutar mais, irmão. Está escrito aí no ditado do mundo que o ouvir é ouro e o falar também. Ele é prata, ele é desvalorizado. E tem gente que quando chega a algum assunto, ele só quer falar. Ele só quer ter razão em tudo. E nisso aí não produz a justiça de Deus.
E as orações, irmãos, dos santos, elas são impedidas quando o casamento não está bem. A benção de Deus fica retida lá na eternidade e não chega na tua vida. Sabe por quê? Porque você não está bem com o teu cônjuge. Então a humildade entre o marido e a mulher faz com que eu e você, nós, reconhecemos os erros que nós cometemos diariamente. Mas também a humildade permite que nós vamos buscar o caminho da melhora, irmão, para nós melhorar, para nós não errar mais naquilo que nós estávamos errando no nosso matrimônio. E não esqueça jamais desta palavra tão sagrada: me perdoe, em nome do Senhor Jesus, se eu te fiz alguma coisa. Há homens e mulheres que não sabem usar esta palavra me perdoe, porque são duros na sua genialidade. São geniosos de natureza. São intratáveis. Não gostam de tratar o assunto. Tudo isso prediz a ruína e a perdição da família. E muitos casais estão se separando por incompatibilidade de gênero, não tendo amparo bíblico para a carta de divórcio e se colocando no caminho da perdição por falta de humildade e da palavra perdão. Que toda decisão que você tomar esteja temperada diante desse conselho e diante da palavra. Que você possa resolver qualquer situação dentro do teu casamento debaixo desta palavra tão pequena, mas ela é tão poderosa: amor. Resolva as questões da tua família no amor, na paciência e na caridade. Busque o equilíbrio no teu matrimônio. E não seja esta palavra, eu te amo, somente uma expressão de palavra, mas que seja uma ação diária entre o casal. Que você demonstre pelas tuas obras e pelas atitudes tuas que realmente você ama a tua esposa e ama o teu esposo. Procure também não contaminar o teu leito com práticas imorais na área sexual. Paulo escreveu e disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu como servo e serva de Deus. Para você continuar nesse casamento feliz, nesse casamento em que hoje precisava ouvir esse conselho, busque se ajustar, ainda que o teu esposo não esteja ouvindo, mas você está aprendendo como você vai tratar ele a partir de agora. Se você começar a usar esta ferramenta, esta arma poderosa que Deus está te dando, Deus vai restaurar o teu casamento. Irmãos, muito triste ouvir falar, e eu já ouvi, hein? Eu estou orando para ele pecar. Ô, irmão, que oração de macumbeiro que é essa? Orando para ele pecar, para você ficar livre? Ora para Deus salvar ele. Ora para Deus restaurar ele. Tem pessoas, irmão, que perderam o equilíbrio mental, porque chegar o momento de falar, eu estou orando para ele pecar, para mim ficar livre. Irmão, isso não é coisa de crente. O crente, até no último momento, ele acredita que Deus pode salvar o seu casamento, pode salvar o seu cônjuge, pode salvar o seu esposo e a sua esposa. E aqueles que decidiram casar com um estranho na fé, não consultaram a Deus e pegaram lá o estranho na fé e casou e fez a sua própria decisão. E hoje está em sofrimento. Agora ore para Deus salvar a alma dele, para que possa ser transformado. Porque a escolha foi tua. Não foi Deus que te deu ele. Você foi lá e buscou com a tua própria mão. Se você está sofrendo algum dano hoje, é por causa da tua própria desobediência. Porque você já conhecia a palavra, conhecia a doutrina, você conhecia os ensinamentos, mas você deu mais ouvido aos teus sentimentos carnais do que a obediência da palavra. Agora hoje você vive uma vida de choro, de amargura, de tristeza, porque o jugo é desigual. Ele quer ir para um lado, você quer servir a Deus. Ele quer que você faça uma coisa, você não quer. Sabe o que é isso? Falta do Senhor. Agora você tem que buscar Deus, para Deus converter o coração dele. Esse é o caminho. Procure na tua oração particular e na orientação da palavra e no diálogo acertar as situações que estão aí. A união, irmão, de duas pessoas pela palavra de Deus sempre mostrará que existe algo perfeito lá na eternidade, que é Deus, e algo sublime, que é sensível. E existe dentro de mim e dentro de você. Ainda que nós possamos ter divergências de pensamento e ser pessoas diferentes, de criação diferente, mas quando nós somos guiados pela mesma palavra, irmão, pela mesma luz, as batalhas que são travadas jamais destruirá o nosso casamento. Cada um de nós, irmão, que fizemos as nossas escolhas,
pelo nosso próprio sentimento, pelo ato de amor que nasceu dentro do nosso coração, devemos agora procurar perante a palavra nos acertar através da renúncia. Procure nos mínimos detalhes demonstrar amor, carinho, preocupação, renovar o teu compromisso com ele ou com ela, que a cada despedida em que ela for trabalhar ou ele for trabalhar, você possa beijá-lo, abraçá-lo, dizer eu te amo, Deus te abençoe, Deus te guarda. Que quando ele voltar do serviço você receba ele da mesma forma. Pergunte como foi o teu dia, meu bem. Não despeje nele já de imediato os problemas que teve na casa, não. Pergunte para ele como está o dia dele primeiro. O homem também, não traga os problemas lá de fora para dentro da tua casa, para tirar a tua paz. Pergunta para sua esposa, meu bem, como é que foi teu dia com as crianças? Irmão, isso está acabando. Isso aí está acabando. Está acabando. Então hoje o Senhor está nos ensinando. E se você está se sentindo distante do teu esposo ou da tua esposa, ou preso em algum padrão destrutivo aí, através dos canais virtuais de interação, nesse exato momento, corta todo o contato que está te afetando. Corta todo o contato que está te contaminando. Ah, mas eu não consigo. Se você não vencer essa tentação, ela que vai te vencer. E o Senhor está aqui batendo nessa tecla para que você possa sair daqui vencedor. Então está aqui, irmão, um conselho para restaurar o matrimônio. A confiança, o amor, promover a compreensão mútua, revitalizar a nossa conexão emocional com o nosso cônjuge, permitindo que o nosso relacionamento possa florescer num ambiente sadio de respeito, aonde ambas as partes contribuem para que os filhos vão crescendo nesse ambiente saudável, favorável, e as nossas crianças e os nossos jovens não se tornem homens e mulheres revoltadas, desestimuladas quanto ao matrimônio, por ver um pai e uma mãe sempre na guerra. Meu Deus! Você tem que saber identificar o que é que está esfriando, ou o que é que esfriou o seu casamento. O que é que distanciou você da tua esposa, o que distanciou você do teu esposo. O que é que está causando essa situação? Não fique jogando a culpa só no diabo. Olhe para dentro de você. Tem alguma atitude em você que está fazendo você se distanciar do teu cônjuge. Está fazendo você se afastar, está prejudicando a tua família. Então está aqui um despertamento poderoso. Problemas que te afetam no teu relacionamento, que precisa de uma análise profunda dentro dos padrões do teu comportamento, como comunicação. Muitas das vezes está dentro da casa, mas estão os dois mudos. Reina lá um silêncio, mas não é um silêncio de paz, é um silêncio por causa da guerra. Meu Deus! E esse silêncio tem que ser rompido. Você tem que começar a olhar para a tua esposa. Você tem que começar a olhar para o teu esposo como aquele que Deus te deu para você caminhar junto dele. Ele tem defeito, mas você também tem. Ele tem qualidades, mas você também tem. Para de colocar em status de telefone, de Facebook, de Instagram. Tem irmãs, e tem irmãos também, mas mais irmãs, que ficam dando tapinha de luva de pelica. Tá. Joga uma frase no status para ver se o esposo acorda. Talvez o teu esposo não está nem enxergando o teu status, mas os outros que estão enxergando estão olhando para olha lá, ó. A fulana lá não está bem dentro de casa não. Olha o tanto de recadinho que ela está mandando. Irmão, vamos parar com isso. Se você tiver que pôr nos teus status, põe a coisa boa. Sentimento mal que está dentro de você, não coloca. Eu vou além, irmão. Deus está mandando eu tocar trombeta, eu vou tocar. Satanás, ele descobriu uma maneira de descobrir o que passa na mente do homem e da mulher. Porque o que passa dentro do nosso intelectual, ele não conhece, porque Deus não deu poder para ele sobre isso. Mas agora ele descobriu, através dos status. O que eu penso, eu vou lá e pá, escrevo. E Satanás, ele é tão sem vergonha, que ele criou, irmão, uma fábrica de frases negativas, para que as pessoas vão lá, peguem, joguem e falam, minha vida está igual a essa frase. Aí coloca lá aquela frase. Aí Satanás, irmão, faz você descobrir a nudez da tua casa.
E é por isso que o teu casamento está enfraquecido. É por isso que o amor sumiu do teu coração. É por isso que as obras de Deus não chegaram na tua vida. Porque a tua vida está repartida. E você estava aqui desapercebida, adormecida. Satanás tinha vendado os teus olhos para você não enxergar que esta parte está levando o teu casamento à ruína. Santo Deus. Queridos, que a nossa comunicação possa se tornar, a partir desse conselho, um pilar fundamental para o nosso relacionamento se tornar saudável. Que nós possamos expressar os nossos sentimentos, irmão, de forma clara, respeitosa, com confiança. Que, a partir desse conselho, nós venhamos ter umas atividades de saúde no nosso relacionamento e não de doença. Que possamos tornar os nossos casamentos, irmão, reconstruídos na confiança que estava perdida e fortalecer a intimidade emocional e física que nós precisamos ter para viver. Esses conflitos, eles são inevitáveis em qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. É a forma com que eles vão ser tratados e resolvidos é que vai fazer a diferença. Não importa qual é o tamanho do conflito ou da guerra que você está aí. O importante é como que você vai resolver essa questão. Cada um de nós devemos começar a olhar e a reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, os nossos erros e começar a se perdoar uns aos outros. Perdoe o teu esposo e peça perdão para ele também. Os maridos que estão aqui, tratem a sua esposa com respeito, com amor, com consideração, com afeto, com carinho, sabendo que elas, pela palavra de Deus, são a parte mais frágil do relacionamento. Mas as mulheres também não devem provocar a ira do esposo, comprometendo ele, como se fosse uma carga que ele não consiga carregar sobre os seus ombros. Porque o marido já tem as suas responsabilidades, mas você como mulher tem a sua também. A mulher que estão aqui, irmão, preste bem atenção, deve estar sempre cuidada, mesmo que você tenha uma vida tarefada, com filhos, mas receba o teu esposo, irmão, carinhosamente, com boa aparência. Da mesma forma, o esposo, se cuide. Não seja um homem relaxado. Faça com que sua esposa seja sempre feliz, vendo as suas atitudes. Eu vou falar pela minha casa, né? Cada um responde pela sua. Aqui em casa nós temos um hábito. Bom, eu tenho um hábito desde solteiro, mas eu continuei depois de casado. Toda a minha roupa, tirei, eu guardo. O que é para lavar, eu ponho no cesto para lavar. Nunca deixei uma toalha fora do lugar. Eu sei onde que vai a toalha. Acabei de usar a toalha. Se ela não vai para lavar, eu ponho ela no varal. Meu filho está aqui. Tem 20 anos. O Vitor Hugo. O outro que casou, já está seguindo a vida dele, mas era do mesmo jeito. É o mesmo padrão. O Vitor Hugo estando na minha casa, ou não estando, parece que ele não está. Porque tudo que ele faz, ele deixou organizado. Recebi aqui na minha casa, terça, quarta-feira, o irmão Rogério de Bueno Brandão, irmão Getúlio, as esposas. A minha esposa e eu tinha acabado de chegar de viagem. E ela estava muito mal de gripe. Ela falou, irmão, minha casa não está adornada para receber os irmãos. Mas pergunta para o irmão Rogério de Bueno Brandão como foi que ele encontrou essa casa aqui. Ainda que nós ficamos 5 dias fora. Limpa, ornamentada. Agora tem irmãs que não cuidam da casa. Não cuida dos filhos. Não cuida de si próprio. Queridos, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós temos que cuidar desse corpo aqui. Tem irmão que fica com aquele barbão lá, parece um Papai Noel. Cabeludo, sobrancelha espirrada para cima de espanhol, que você chegar perto, fura até teu olho. Tem uns que usa bigode, nem aparar o bigode, apara. Você vai dar um osso santo nele, espeta o teu rosto. Irmão, vamos parar de ser relaxado? Vamos se cuidar? Vamos se cuidar? Tua esposa quer te ver alinhado. Tua esposa quer te ver cheiroso. Tua esposa quer te ver de uma maneira em que os olhos dela falam, olha que bonito que está meu esposo. Você pode ter 80 anos, mas seja um homem bonito, alinhado, cheiroso, arrumadinho. As irmãs também. Eu admiro, irmãos. Irmãos que se relaxam. Eu já sou casado. Aí você é casado, mas você não faz a tua esposa feliz? Ah, eu já sou casada. Você é casada, mas não faz teu esposo feliz? Você deixou a coisa aí de qualquer jeito? E hoje o senhor está dando esse conselho. Será que tem alguém aqui, irmão, que pode mandar eu parar nesse conselho aqui? Ou você está dizendo aí, Senhor, fala mais, porque é verdade. É verdade. Então, meus queridos, vamos nos alinhar.
Vamos fortalecer o nosso casamento. Já passou de 1 hora de conselho, meu Deus do céu. Mas eu vou dizer para os irmãos, se nós pegarmos este conselho e colocarmos no nosso coração, e com cuidado, e com carinho, e com cordialidade, nós mantermos unidos uns aos outros, aos nossos cônjuges, não dando abertura para os espíritos, ao contrário, que nos rodeia e quer tirar a nossa paz, e quer destruir o nosso casamento, adocicando as nossas palavras para a hora que nós falar, nós raciocinar primeiro e não falar, porque muitas vezes nós já fala na ira, aí depois se arrepende. Não, raciocina. Depois você solta a tua palavra adocicada, que venha na tua boca doçura para a tua esposa e para o teu esposo. Mude esses hábitos que está impedindo de você ser feliz. Hoje esse conselho, irmão, é para restaurar casamento. Bem-aventurado aquele que está tendo compreensão do que Deus está trazendo aqui hoje. Porque Deus quer endireitar aquilo que está errado. Peça desculpa, peça perdão. Fala daquilo que te incomoda na tua esposa. Fala daquilo que te incomoda no teu esposo. Busca lá uma unidade para vocês se aceitarem mutuamente. Aprenda a se comunicar melhor, a respeitar a individualidade dela, a individualidade dele, mas dentro de uma comunhão dentro do casamento. Sempre, irmão, será um bom dia ou uma boa noite para nós fazer uma surpresa para o nosso esposo ou para a nossa esposa. Que o conselho possa, nesta manhã, fazer você encontrar a esperança em meio a esta crise que você está vivendo no seu matrimônio. Ainda que seja desafiador, mas esteja aberto a mudanças. Que você possa trazer coisas positivas a partir desse conselho e mudar o teu caminho. Dedique-se o teu tempo para o teu cônjuge, para o teu esposo, para a tua esposa. Entenda a necessidade dele e dela. Procure isso dentro daquilo que você puder fazer e oferecer de melhor para ela e para ele. Irmão, busque nas tuas memórias agora afetivas coisas positivas que alegram o teu coração para você voltar a amar o teu esposo e a tua esposa. Pequenos gestos de amor, de apreciação, para que você possa começar a crescer na intimidade, na confiança, superando qualquer tipo de ressentimento que esteja magoando o teu coração e acumulando ao longo desses anos. E isso daqui é um passo crucial para você mudar de vida e restaurar o teu matrimônio. E é só dessa forma que você conseguirá se levantar desta ruína que você está no teu casamento. A fé, irmão, e a palavra é um recurso para restaurar o matrimônio. Mas o que Deus já me deu de falar no início, o casamento só vai dar certo se eu quiser e se a irmã Cibele quiser. Senão não vai dar certo. Se eu quiser e a irmã Cibele não quiser, não vai dar certo. Se ela quiser e eu não quiser, não vai dar certo. Ah, mas a palavra, irmão, vai trabalhar naquilo que eu também entrego para ela. Mas se um dos dois não quer, a palavra não tem como trabalhar. Então procure buscar um alinhamento dentro da tua vida. Que a partir desse conselho, o teu casamento venha a ser fortalecido. Que esta crise venha a passar. Que todas as partes negativas que te judiaram até o presente momento saia da tua vida. Irmão, que a falta de comunicação saia do teu caminho. Que a comunicação negativa saia do teu caminho. Que esse distanciamento emocional que você vivia com a tua esposa e com o teu esposo, possa a partir desse conselho te aproximar dele e dela. Que você venha a partir de agora ter intimidade física e intimidade emocional também. Que todos os conflitos que não foram resolvidos até ontem possam ser resolvidos a partir de hoje com a persistência da tua parte e com a ajuda da palavra. E esse é o primeiro passo, irmão, para você ter um casamento feliz. E terminando o conselho, irmãos, para que nós possamos aqui seguir avante. É uma falta de bom senso se você não der ouvido ao conselho do Senhor. Porque se o Senhor está me aconselhando, está te aconselhando, é porque Ele quer ver o teu casamento restaurado. E hoje, nesse exato momento, a benção de Deus está sobre todos que estão aqui. E Deus está te dizendo, eu quero te dar sabedoria, discernimento, entendimento para manter o teu matrimônio na minha presença. Vamos buscar, irmão, com a ajuda de Deus. E dentro desse conselho, um relacionamento melhor com a nossa esposa, ou com o teu esposo, com os teus filhos,
para que a tua casa subsista e você continue firme na presença do Senhor. Este, irmão, é o conselho que o Senhor nos traz nesta manhã. Deus seja sempre louvado. Amém. Não é falando, mas é tanta obra que Deus fez na vida prima. Presta bem atenção, que irmão, ela teve uma menininha que nasceu com os dois pezinhos para trás. O cotovelinho para frente, o calcanharzinho para frente e os pezinhos, o dedinho para trás. Irmão, se a prima, a menina foi ficando grandinha e depois saía arrastando, irmão, com uma menina bonita, fortinha. Mas a menina saía arrastando perto dos meninos, com aquele joelhinho no chão, chegou a criar uma casca no joelho. E ela precisava, irmão, fazer a cirurgia, mas fazer como? Não tinha condição, não conseguia fazer pelo SUS. Irmão, e a menina foi crescendo. E ela foi buscar a palavra, Deus falou que era o nome de Deus ser glorificado. E um dia, irmão, ela levantou um pouquinho mais tarde, mas esposo, irmão, e viu uma criança correr em volta do barraco e batia um pauzinho no barraco. Ela falou pro primo, vai lá ver quem é a criança que está andando em volta do barraco. Era a menininha dela, mas o pezinho que estava para trás já estava para frente. Esse Deus é o Deus do já, irmãos. Irmão, muita obra Deus tem feito na nossa vida. O Senhor dá, irmão, de contar alguma, o Senhor tem feito, tem marcado a nossa vida com milagre. Naquele nosso domingo, nós vamos dar de contar rapidamente. Aqui, irmãos. Ali na cidade de Vazerânio, onde Deus nos dá graça de atender, ficamos perto da cidade do nosso irmão, irmãos, que Deus tem abençoado muito. Ali, irmãos, no ano de 2002, irmãos, tinha um lugar que todo mundo tinha medo, irmãos, de ir naquele lugar. Irmãos, e ali, eu falei assim, vamos colocar um culto lá para ver. Tinha 3 irmãos crentes só naquele lugar. E nós colocamos o culto, irmãos, ali. E Deus abençoou aquele culto. E de repente, irmão, nós colocamos debaixo de um pau. Colocava uma plaquinha do tamanho do inário. Lá naquele pau, um pau chamado barriguda. Irmãos, e ali fazia o culto ali, todo mundo de pé, sem banco, sem cadeira, sem nada. Os músicos tocavam de pé, nós atinimos de pé, e aí nós tudo de pé. Irmãos, e no culto daquele, Deus converteu um casal. Irmão, ficou marcado o batismo, 2 de dezembro de 2002. Para mim atender naquele lugar. E fomos, irmãos, atender aquele batismo. Irmãos, mas quando chegou antes, chegou a notícia em Vadelândia que o povo daquele lugar não aceitava o batismo. Não tem uma moto, fui lá, os irmãos falaram, é verdade, não aceitam o batismo, são pessoas perigosas, criminosas, e ele falou que não vai ter o batismo. E eles compraram umas garrafas de Coca-Cola PET cheias de pinga, de separar pinga fosse os crentes. E eu falei para o irmão, mas irmão, eu falei, vamos tirar o batismo daqui. E eu falei, não pode, irmão, Deus confirmou o batismo aqui, vai ser aqui mesmo. Naquele riozinho lá embaixo tem um corriãozinho de água, irmão. Nós abrimos um buraco na areia, que dá uns 60 centímetros, para fazer aquele batismo. Irmãos, e ali, Deus abençoou, irmãos. Deus preparou a irmandade, como eu estava falando isso. Eu congreguei nas igrejas, falei que quem vai no batismo é só quem for valente no espírito. Tiver irmão aí com medo de morrer, é bom que não vai. Irmão, mas tinha tanta gente valente na nossa região, que na onde não foi nenhuma Kombi. Irmão, lá foi 4 ônibus lotados. 4 ônibus lotados é quando não dá conta nem de fechar a porta do ônibus, de tanta gente. E de a pé, de cavalo, carroça de boi, de animal, e bicicleta e moto, irmão, parecia formiga naquele deserto. Irmão, e quando nós chegamos ali, e eu mandei falar para os moços, ó, fala para eles que pinga nós não toma, e o batismo vai ter. Se eles quiserem encontrar com nós, é só descer debaixo do pé de Jatobá, 2 horas da tarde no domingo, que vai encontrar com nós lá. Irmão, mas falamos isso porque estava confirmado o batismo. E ali, irmão, ele chegou, deu um recado aí que ele estava preparado, tudo de faca e revólver, irmão, para nos atacar lá na beira daquele pau. Irmãos, e quando eu chegamos ali, irmãos, eu cheguei, faltava poucos minutos para começar o batismo, era às 14 horas, uns 5 minutos, e eu estou chegando lá na beira das águas, estava aquele movimento muito grande. Os irmãos fez a base, mais ou menos, umas 700 pessoas, lá naquele batismo, naquele deserto. Irmão, e Deus preparou 31 músicos, valente que nós falamos, mas existe músico valente? Claro que existe. Irmão, eles falam que é valente porque eu atendo o batismo lá em lugar no ar livre, e tem vezes que vem a chuva, irmãos, e eles não correm, escondem o inário e tocam sem inário. Eles instrumentos que tem a ponta para cima, na hora que enche d'água, eles despejam a água, vira para cima e continua tocando. Irmãos, e ali, irmãos, e eu falei para os irmãos, desce e vai tocando lá embaixo, debaixo do pé de Jatobá. E eles desceram e começaram a tocar, mas aqueles 12 homens, a preparado estava lá, e mais umas 100 pessoas que foi ver,
Ele está pingando para os crentes a força. Irmão, e quando eu cheguei ali, irmão, só vi essa massa branca na beira das águas e a presença de Deus visitando o povo. Falei para os irmãos, não se preocupem, irmão, porque tem 3 pessoas nos assistindo que nunca perdeu batalha para ninguém na terra. Iniciou o serviço de batismo, irmão, e Deus abençoou, pois desceu um homem caminhando xingado, e assim, irmão, com a faca atravancada, pediu água. Nós foi dar água para ele, ele não quis, pegou uma garrafa de coca-pet e foi cortando com a faca, que ia caindo uma rodela em cima da outra. Mandou por água, ele bebeu, pôs a faca na cintura, caminhando gingado, batia a testa na nossa testa. Nós baixava o inário, irmão, punhava o inário assim, batia a testa aqui. Quando nós baixava, ele estava fazendo no outro oceano, no diácono, do cooperador. Irmão, e nós só na comunhão. Irmão, ali eu falei para os irmãos, não se preocupa não, liga no céu, irmão. E aquele homem ali viu que nós não ia atacar eles, irmão. Ele entrou no meio das irmãs e começou a passar a mão das irmãs para ver se nós atacava, irmão. E às vezes o irmão falava, irmãozinha, está passando a mão na minha esposa ali, ó. E eu fazia só assim por irmão. Jesus Cristo passou muito mais disso por bem nosso. Vamos passar um pouquinho por bem da graça dele. Irmão, assim, estou passando a mão na minha filha, irmão. E eu... Cristo passou muito mais, pode deixar. Virei para as irmãs e falei, irmãs, segura na comunhão aí que você não vai ver nem esse homem passando a mão de vocês. Deus tomou aquelas irmãs que até o capim que tinha ali, amassou, foi no pé. Irmão, Deus tomou aquele povo da virtude. Irmão, Deus mandou a palavra, 4 de Efésios, me fala um só Deus, um só Pai, um só Senhor e uma só graça e um só batismo. Ele, no meio das irmãs que estavam passando a mão, começou a gritar, que é isso? Não tem nem só Deus, seu Deus, não, Deus nosso. Jesus Cristo gosta de nós. Nós carregamos ele aqui no pescoço e não sei o quê. E vocês não gostam dele, não gostam da cruz, e falou tanta coisa. E eu falei, moço, para aí. Você está falando aí, olha o que está escrito aqui. Você está falando que Jesus Cristo não gosta de crente? Olha o que está falando aqui. O que Deus fez no tempo da lei, no tempo da graça, Deus deu para os crentes. Olha o que está escrito aqui. A união íntima entre Jesus Cristo e os crentes. Como é que você fala que Jesus Cristo não gosta de nós? E tem uma coisa, se você mexer, ele é nosso amigo íntimo. E se você mexer com nós somos amigos íntimos de Deus, de Jesus Cristo. E se mexer com o amigo íntimo dele, ele mata. Olha o que eu falei, mata. Deus me tomou uma virtude, irmão, que parece que o pé de Jatobá ficou pequeno para mim. E Deus me tomou uma virtude. E eu falei, moço, você não estava passando a mão das irmãs aí? Deus te fala agora. Se for abrir na ponta do dedo numa mulher dessa aí, Deus te fulmina aqui agora. Eu estava debaixo do pé de Jatobá muito rodado, virei fulmina, não fulmina, Deus tomou povo. Virei para o outro lado, Deus tomou povo lá de baixo. E eu falei, você não estava passando a mão nas irmãs? Olha quantos irmãos aqui que estão chorando de ver você passar a mão na filha dele, na esposa dele, e ele teve que aguentar. Coloca ele na ponta do dedo aí, faz um teste aí. Olha o que eu falei assim, irmão. Ele falou, não, então tá bom, abre aí, deixa eu sair daqui. Saiu meio de travessa e procurou sua turma. Nós descemos para as águas para fazer o batismo. Deus chamou aqueles 2 que pediu batismo, chamou mais 2, 4. Falei, tá bom demais, você é o batismo. Deus já chamou 4. Deus falou, não, chama alguém que está aí, que está pensando que Deus está com a força que está com ela. Fala para ela que toda a força do mal que está com ela não vai amarrar esse batismo. E toda a força que está com ela, se ela não se converter, a graça do Filho de Deus, no último dia, ela vai ser condenada ao fogo do inferno. Olha que eu falei assim, irmão, a mulher desceu chorando. Irmão, eles tudo pôs a mão na cabeça. A Catarina vai batizar. Era uma mulher que fazia trabalho para todo mundo ali. Desceu, batizou a mulher de uns 60 anos. Depois que eu batei ela dentro da sala, posso falar? Eu falei, pode. E eu sou a Catarina, que já fiz trabalho desse povo tudo, mas agora não precisa de ninguém na minha casa para mim fazer trabalho, porque hoje eu aceitei Jesus. Saiu a irmã Catarina, desceu mais 6 atrás dela. Aleluia. Irmão, eu falei, tá bom demais. Deus chamou 11, vou enxergar o batismo. Deus falou, não, tem alguém aí que está com a cruz de madeira no pescoço e está pensando que cruz traz lembrança de vida e cruz só traz lembrança de morte. Fala para ela que tem que se converter à graça do Filho de Deus. Irmão, que eu falei assim, a mulher tirou a cruz, deixou em cima do banco, desceu nas águas do santo batismo, fazia um trabalho na igreja ali. Dela, irmão, foi no 12, veio outro, irmão, 13, veio outro 14, veio outro atrás dele 15, de
16, aquele que bate a testa na nossa testa, com a faca travancada na cintura, Deus chamou também na faca do Deus chamou 18 e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmão, da onde não podia ter crente, tem uma congregação e um povo, e está lá dando glória a Deus. Irmão, rapidamente, irmãos, na nossa região, irmãos, sempre que Deus a prepara, lá na minha cidade, junto ali com os diáconos, era pouquinho, estavam 2 velhinhos já diácono, e agora Deus levantou, irmão, nós temos bastante diácono agora, mais novo, mas eu ia na reunião, frequentava a reunião de atendimento da piedade, eu mesmo abria a reunião para eles, e ajudar eles em alguma coisinha ali, irmãos. E ali, irmãos, naquela reunião Deus confirmou 47 famílias com necessidade. As irmãs trouxeram a necessidade. E ali, irmãos, passamos na reunião, Deus confirmou. Só que terminou a reunião, a igreja toda triste, a irmandade, a irmã da piedade, porque não tinha cesta para levar, irmão, para aquelas necessidades. Uma das irmãs viu aquela necessidade. E ali, irmãos, ficamos falando para as irmãs, irmã, continua visitando, mesmo sem cesta, visita o necessitado, faz uma oração, que aí o Senhor vai segurando, vai dando força para eles vencer. Irmão, mas ali foi no sábado, quando foi na segunda-feira, rapidamente, vamos mudar essa obra, quando foi na segunda-feira, irmão, ali, Deus mandou um irmão daqui do divisa de São Paulo, com Minas, e ligou para mim um ancião e um diácono, falou, irmão, Ancia, estão indo para a tua cidade, você pode vir. E falou, irmão, mas nós estamos indo de 15 irmãos, não tem problema, pode vir. Chegou lá os 15 irmãos. Irmão, se chegou lá e falou, irmãozinha, nós estamos aqui, nós trouxemos 50 cestas. Na onde que é o depósito da piedade vai descarregar a cesta? E eu falei, nem no depósito não vai, porque nós já estávamos esperando, já está confirmado, nós estamos com as fichas. Fui lá como Zé Correio, peguei a relação das fichas e nós vamos entregar o necessitado no meio do mato aí. Irmão, ele falou, tá bom. Só que na cidade deles, irmão, ele estava anunciando com um diácono de outra crença evangélica. E aquele diácono estava congregando na congregação. E o pastor daquele diácono ficou enciumado. Ó Marquinhos, eu estou sabendo que você está congregando na congregação, por quê? Ele falou, nada não. Será que você está querendo passar para a congregação? Nada. Pode só ficar em paz, que não vou ver nada disso. É só curiosidade. Eu nunca vou deixar o senhor aqui para ir para a congregação. Tem 9 anos que eu sou diácono junto com o senhor. Ele falou, então tá bom. Mas o Marquinhos está gostando, irmão. E quem é que vem num lugar desses que não gosta da igreja? Irmão, mas ali, irmão, naquele momento o irmão ia para o norte de Minas, falou assim, não, podia convidar o Marquinhos para nós. Convidou ele. Ele falou, eu tenho vontade, mas não tem dinheiro. Ele falou, não, nós vamos dividir as despesas da caminhonete entre nós. Você não precisa preocupar. Então tá bom, assim eu vou. Mas eu tenho que falar com o meu diácono, não pode, o meu pastor, eu não posso sair sem falar com ele. Não, pode falar. Foi lá, conversou com ele. Falei, Marquinhos, não estou te falando que alguma coisa está te puxando para a congregação. Não está, pastor, o senhor está enganado, não tem nada a ver. É só curiosidade. Deixa eu ir, pastor. Falei, então vai. Só que tem uma coisa, leva a revista e vai ler essa revista no caminho. Irmão, na capa da revista estava escrito assim, 40 motivos para você não ser crente da congregação. E ele veio dentro daquela revista, irmão, dentro do caminhoneta dos irmãos. Irmão, até chegou no norte de Minas. E tinha um cooperador jovem, que a caminhoneta era dele, uma das caminhonetas. E aquele cooperador jovem não engolia aquele assunto. Ah, irmão, carregando um homem dentro da minha caminhoneta, com a revista, dentro da revista, falando mal da gente, que a gente não tem amor, que ele não gosta de pobre, tanta coisa. Eu não estou na comunhão de levar esse homem junto com nós. E os irmãos, fique em paz. A obra é de Deus, irmão. Fique em paz. Deus não precisa preocupar. Do jeito que o inimigo pensar de falar da obra da graça, só entra em lucro a graça de Deus. Não se preocupe com isso. E o irmão cooperador jovem, se eu soubesse, eu dava a caminhoneta, mas eu não vinha. Não estou na comunhão com esse homem dentro aqui. E foi brigando com o ancião e o diácono, deixa eu ver bagalando. E nessa hora que ia pro meio do mato, o irmão falou para mim, o diácono, irmão, tá vendo aquele homem que tá com aquela revista na mão? O diácono nosso da congregação. Tá vendo aquele homem que tá com a revista na mão? Sim. Ele é diácono de outra crença. E agora, irmão, onde que nós vamos deixar ele? Não fica bom, ele sendo de outra crença, vai vir o atendimento feito na congregação. E eu falei, não tem problema não, nós vamos levar ele pro mato, pode deixar comigo, nós vamos levar. Hoje ele vai atender o povo também. E se levando, põe ele na caminhonete, falando pros irmãos, 47 famílias em volta de Vadelândia, tudo. Para entregar essas cestas, 47 cestas, leva 2 dias. Se só entregar e ir para outra casa, só entregar e ir para outra casa. 20, 30, 40 quilômetros da casa da outra, no meio do mato. Então, é só entregar. Os irmãos falaram, então tá bom, nós não vamos orar. Depois nós agradecemos. Porque se for orar, vai levar 4 dias. Então não vamos orar. Tá certo. Irmão, e fomos.
Vai descer só um e entregar cesta e nós vamos pôr na casa. Chegou naquele lugar, paramos num lugar chamado Olaria, e uma casinha baixinha, aquelas casinhas irmãs lá de fora, já chorando, com aquele monte de criança, e nós com as caminhonetas ali, tudo parado, ninguém desceu. E eu falei, seu Marquinhos, eu sei que vai descer. Você pega uma cesta lá atrás, entrega para aquela irmã. Não sei se o senhor entende assim, mas nós temos as irmãs da piedade, é como se fosse um representante do necessitado. Elas passou aí dentro, nessa casa, essa irmã tem vários dias que não tem nada para cozinhar dentro dessa casa. Tá vendo como é que ela está chorando, aquele monte de criança? E ele estava chorando mais do que a irmã, ele dentro da caminhoneta. E ele chorando também, mas eu também estou chorando, eu nunca vi uma situação dessa. E chorando, eu falei, então, o senhor vai pegar uma cesta e vai entregar para a irmã e falar que foi Deus que a preparou. Se você não falar que foi Deus, você ganha um galardão aqui na terra, mas você perde o do céu. E nós queremos perder o de baixo e ganhar o de cima, viu? Irmão, os irmãos levam dinheiro, cada casa nós deixava 20, 30 reais para irmão comprar um remedinho. Irmão, e ali deu na mão dele aquele dinheiro e ele levava, irmão. Ali foi, irmãos, chegando ali, o servo de Deus, naquela situação, irmão, se os irmãos falaram assim, irmão, ele não vai dar conta de fazer não, entregar essa cesta. Eu falei, ele mesmo que vai entregar. Viu, senhor Marquinhos, o senhor está atrasando a nossa missão. Vai logo. Ele falou, parece que a minha pressão está subindo. Eu falei, dispõe ela baixa, mas você vai entregar. Irmão, e anda rápido, o senhor está atendendo, o senhor vai entregar 40, balas. Ele desceu da caminhoneta meio extremo. Os irmãos falaram, cuidado, meu Deus, você mata um homem. Que é isso? Você acha que o homem vai morrer fácil assim? Ele desceu, irmão, chegou lá, viu a caminhoneta, pegou uma cesta básica. Irmão, e com dinheiro na mão, chegou lá e falou, irmão, estou aqui. Deus que a preparou, tem mais isso aqui, ó. Irmão, de tanto de você não viu o saldo do irmão com o Oscar. Irmão, veio de lá pra cá, entrou dentro da caminhonete e um pranto de choro sobre esse homem. Irmão, parou na outra casa, irmão, do mesmo jeito, chorando, abraçou a irmã, saltou com o Oscar. Veio de novo na outra casa, irmão. As paredes da casa da irmã tinha caído naquela segunda casa, irmão. E só aquele monte de criança ali, uma pobreza muito grande. Chegamos na outra casa e falou, vem cá, senta nas costas. Mocinha, não tem ninguém. E eu falei, eu sei que não tem. Mas tem uma mão de pilão encostada na porta da cozinha. Quando você empurra a porta, a mão de pilão cai. E você coloca aqui, tá vendo? Empurrei, a mão de pilão caiu. Pode pôr aqui na mesinha. E o dinheiro, pode pôr debaixo da cesta. Ninguém mexe. Deixa eu te mostrar uma coisa, seu Marquinhos. Tá vendo? Eu sei na onde que essa irmã tá. Tá vendo aquele canavial lá embaixo? Tô vendo. Essa irmã tem mais de 8 dias que tá lá aquele canavial chupando cana com as crianças porque não tem nada para cozinhar. Aí que eu chorou. Falei, seu Marquinhos, deixa eu te mostrar mais uma coisa. Na casa, sempre a pessoa usa um corchezinho, uma cabaça, uma agulha, para colocar o sal, ou uma vasilha para colocar o sal para temperar a comida. E se passar 8, 9, 10 dias sem usar o sal, ele cria uma casca. Vamos ver o sal da irmã tem casca. Fui lá pegar a vasilha de sal, tá aqui, tá vendo, seu Marquinhos? O sal da irmã criou uma casca, tem mais de 8 dias que ela não usa esse copo de sal. Aí que ele chorou. Deixa eu te mostrar mais uma coisa, seu Marquinhos, entra aqui. Entramos no outro quarto, chegamos lá, 2 tarimbinhas de vara, uma banda de couro aqui e outra aqui. Está aqui dorme a irmã com o esposo. E nessa outra bandinha de couro, em cima dessas varas, dessa tarimba, dorme 4 meninos. 2 para baixo, 2 para cima, e Jesus Cristo no meio deles, que ele é motorete. Aleluia! Aí que ele chorou, irmão, aí que ele chorou. Falei, seu Marquinhos, e fomos embora. Irmão, saímos dali, chegamos em casa, atendemos o irmão dia, irmão chegamos de noite em casa, tinha 2 irmãos, naquele tempo era o Fernando Henrique, que era o presidente da República, e tinha 2 irmãos de lá, irmãos. O mesmo carro que o Fernando Henrique usava, estava lá em Bandelândia com o carro. Cada um com salário de 40 salários mínimos na época. Irmão, um é filho do João Figueiredo, que é o nosso irmão Figueiredo, esse irmão que todo conhece, o nosso irmão Figueiredo, que nos ajudou bastante naquele norte de meio. Irmão, o irmão Figueiredo ali, junto aquele irmão, e ele foi vendo, irmão, tocando de violão, sentado no chão, se alegrando, e ele foi vendo que nessa graça, os ricos misturam no meio dos pobres, e você não sabe nem quem é pobre, nem quem é rico, para cumprir a palavra, aquele que tem, seja como não tivesse, e o que não tem, seja como tivesse. Irmão, e ali ele fez aquele movimento, irmão, de repente eu falei, passado um tempo, falou, não, cadê o homem, o diabo? E é verdade, irmão, faz hora que ele sumiu. Mas não deve estar dormindo na caminhonete. Ele trouxe um colchão, uma coberta e um lençol. Falou, se ele ficasse aqui no meio nosso, se ele não ficasse bem, ele ia dormir na caminhoneta. Tá bom, vamos lá, já chegamos lá, nada. Tá vendo, irmão? O homem foi dormir no hotel. Caçamos o homem, irmão, e não acha o homem. Irmão, passamos num corredor na nossa casa, por acaso, no escuro escutou alguém chorando. Irmão, era uma que estava sentado de coque com as mãos assim, e lágrima estava descendo, irmão, e corria e pintava no chão. Aquele atendimento que eles fez de dia no meio do mato, foi voltando tudo de noite na mente dele. Aquelas casas, aquelas camas, aquele lugar que ele passava. Irmão, e eu falei, irmão Marquinhos, pelo amor de Deus, fica pra cá, não fica aí, é perigoso. Entra pra dentro, e ele chorando, e ele não conversava. Veio o nosso irmão Figueiredo com a lanternona, dominou ele. Olha, você é nosso irmão, para ver se ele se abria, mas ele não se abria, irmão. E ali só chorando, quando parava de pingar
chegar aqui, ele vem brotando de novo, e só chorando, nós conversávamos com ele, ele não conversava com nós, e nós ficamos aí olhando para os outros, esperando ele chorar. Não tem jeito, ele não responde nós. E ele ficou ali chorando, e foi chorando e nós esperando. De repente ele falou assim, Mozia, aquelas crianças que dormem em cima daquela banda de couro, é longe? Eu falei, é 9 quilômetros. É porque eu estava aqui e eu tenho na caminhonete ali um colchão, uma coberta e um lençol. E Deus falou que eu tenho que levar hoje ainda. Em cima do meu colchão. Eu falei, está virando diácono de verdade agora. Emprestaram caminhoneta. Os irmãos emprestou a caminhoneta. E chamei ele pôs o colchão, a coberta, o lençol, e nós foi. Ele abria a cancela, eu passava, ele fechava a cancela e ficava no carro, sem dar uma palavra. Até chegamos lá, irmão, quando nós chegamos lá naquela casa, que nós paramos a caminhoneta, já escutamos lá dentro da casa, a irmã e o esposo na linguagem, é pobre material, mas daquilo que é do céu está encharcado, cabrão. Aleluia. Eu vi que deu uma lamparinha de querosene, e veio a irmã, falou, Mozia, é o irmão Flair. Estive aqui na casa da irmã agora à tarde, mas esse irmão aqui, ele é de outra crença, mas ele está mais longe na missão. Eu mostrei na onde o menino da irmã Dolly, e ele sentiu que Deus falou para ele, que tem que pôr o colchão hoje ainda, para o menino dormir. Não tem problema, pode entrar, nós entramos, e ela manifestando a promessa. Quando chegou lá em cima daquela bandinha de couro, estava o irmão, nem a irmã tinha um colchão daquele. O colchão da irmã era um pedaço de calça jeans em cima do couro, e ela dormia em cima daqueles panos, irmão, e os meninos, em cima daquela bandinha de couro, ele foi lá, encostou o colchão, pegou os meninos, e foi lá na cama da irmã, os 4. Os meninos eram pretinhos, morei bem pretinho, estava tudo brilhando a barriga de tanto chupar cana. Passou 8, andei mais um pouquinho chupando cana, mas a irmã chegou na fonte, achou a benção, fez manchando, deixou a barriguinha, estava os 4 dormindo, o irmão adormecido. Irmão, ele pegou os 4 meninos, foi lá, pegou o colchão dele, pôs em cima da banda de couro, forrou com o lençol, devolveu os 4 meninos em cima do colchão, 2 para baixo e 2 para cima, pegou a coberta, pelo de onça, cobriu os meninos até aqui e abraçou e deu um beijo de cada um. E eu falei, está virando diácono de verdade agora. Aleluia. Saímos dali, vamos embora. Irmão, no outro dia, irmão, a gente com pressa de chegar, senta na casa do último mais rápido, parava no lugar e eu falava assim, olha seu Marquinhos, Marquinhos, você passa, pega uma cesta, passa embaixo da cerca, na outra, tá vendo? Aquela casa lá na beira da serra, tá com a janelinha aberta, leva o Simão, vai lá levar a cesta. Enquanto você vai lá, eu vou manter Simão aqui e naquela casa do outro lado ali, porque não vai carro, tá bom? Ele falou, de jeito nenhum, você falou que era eu que ia entregar, agora você tem que me aguentar, eu que vou entregar. E mesmo que dá, irmão, esperar esse entregar as 47 cestas básicas. Foi tanto que eu falei pro diabo, seu Deus, leva ele embora, ele não pode ficar mais aqui. Irmão, eu não comia, fazia aqui minha esposa, aquela comida de mineiro lá, irmão, frango caipira com mandioca, costela com mandioca, feijão tropeiro, ele fazia aquele pratão, irmão, você vê que ele estava com fome e com vontade de comer, mas logo ele metia o carro, eu vim descer da lágrima, ele empurrava o prato e saia chorando. Levou ele embora, ele chegou na cidade dele, irmão, e falou, foi lá no pastor e entregou a revista, tá aqui, pastor, a revista. E o que você achou? Achei tudo o contrário. Eu não sabia o que é ser diácono. Olha aqui que o ancião lá escreveu o que é ser diácono. Escreveu Tito e Timóteo, homem cheio de boa reputação e cheio do Espírito Santo e de revelação para servir a mesa. E a mesa é comida, pastor. Está aqui tua revista, do meu lugar na congregação. 8 dias que ele veio de lá, eu passei na cidade dele e fiz o batismo do Marquinhos. Que tem um encarregado regional ali, eu gostei muito dele. E eu vou contar uma obrinha aqui, irmão, que aconteceu lá na nossa região. Quando, irmão, chegou o MTS novo, então aqueles músicos que estavam estudando o bom antigo, nós pedimos para eles reforçar, para eles oficializar, porque daí para frente ia ser pelo MTS novo, pelo conjunto musical. Tá. E ali, irmãos, todo mundo esforçando para oficializar. Inclusive oficializou 47 músicos. E 22 organistas que estudaram lá no Beto Antigo. E eu tenho um primo, irmãos, que ele estudou até 80 e pouco do Bona. E foi tocar no culto. Toca, irmãos, há 30 anos um trombone. O mesmo trombone eu toco até hoje. Irmãos, e ali
Ele foi para a fazenda trabalhar, nunca mais voltou para estudar, nem bater método, nem bunda, nem teoria, nem nada. Toca de culto de Santa Ceia, toca até sozinho. E toca muito bom. Irmão, mas aí eu precisava oficializar, nós falamos com ele, falou, então não vou oficializar. Aí eu já vi que eu não vou, daqui para frente eu não vou ser músico. Porque não entra mais na minha cabeça bater bunda, estudar método. E eu olho nem nada para tocar, toco uma beleza. Mas quando eu olho no bunda, para mim não dá mais para gozar. E ainda mais teoria, que eu não tenho nem nada. E nem método. Então, já toquei 30 anos, tá aqui meu instrumento, pode dar para outro não. O instrumento é seu. Fica o instrumento aí, mas você vai no exame. E não queria vir, chegou, falei pro encarregado, não deixa não, leva ele no exame. E aí o encarregado trouxe ele no exame, com muita dificuldade. Ele chegou lá e falou assim, olha primo, eu só vim porque você falou pra mim vir, mas eu tô querendo ir embora, tá aqui o meu instrumento. Eu não vou passar vergonha com o regional, porque eu não vou passar no teste de jeito nenhum. Eu não tenho teoria nem nada, eu nunca estudei, só estudei naquele tempo. Há 30 anos atrás, naquele tempo, irmão, os irmãos sabem que estudou há muitos anos, quando você indicava a nota, você falava assim, e foi naquele tempo que ele estudou, irmão. E ele falou, nunca mais, agora eu não vou conseguir mesmo, irmão. Mas eu falei, fica aí, não sai não. E ele ficou. Mas, irmão, não quis nem tomar café, nem almoçar. O exame, irmão, demorou muito, entrou para tarde, foi quase o dia todo. E ele lá clamando a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Irmão, subia 3, porque tinha 3 boxes lá em cima e tinha 3 regional, cada um no box. Irmão, Deus na hora subiu 3. Inclusive lá umas 2 horas da tarde, e meu primo subiu junto numa dessa. E chegou lá em cima, o irmão falou, procura cada um box aí, pode entrar. Cada um tem um regional. E ele entrou. Na hora que ele entrou no box, que ele abriu a porta, com o instrumento na mão, com o buna, com o método, irmão, e o Inaro, o encarregado que estava sentado levantou e olhou para ele e falou, irmãozinho, eu nunca te vi, mas Deus manda te falar, nessa cadeira que você vai sentar, tem um anjo sentado, viu? Eu já estou morrendo, irmão. Aleluia. E para você saber que é Deus, você vinha na estrada, uma voz mandou você voltar, ele falou, foi verdade, mas de repente uma voz falou, vem, e a voz que mandou você vir, foi o anjo que mandou você vir. Irmão, me dá um abraço aqui, ele com o instrumento na mão e tudo, abraçou com o encarregado, Deus tomou 2 em língua, irmão, e Deus tomou uma linguagem bonita, ele é selado com a promessa, e foi muito bonito, e manifestou, e na hora que ele parou de manifestar, para ele sentar na cadeira, o encarregado já estava com a ficha dele assinada, o anjo que mandou você vir, falou para mim assinar e mandar você descer, e você já está aprovado, uns 10, 15 minutos, calor encarregado até 20, um exame de oficialização. Meu primo subiu com 2 minutos, vem ele descendo as escadas, mas tomado na linguagem. Eu falei, meu Deus, será que os irmãos não aceitou ele nem para fazer o teste? Porque acabou de subir, já está descendo. Eu chego cá e já me viu, já me grudou comigo, abraçou. Ué, primo, não vai fazer não? Já fiz, nem fiz não. Deus falou com o encarregado, mostrou tudo. Eu nem contei para você, primo. E eu vinha na estrada, uma voz mandou eu parar, mandou eu voltar para trás. Ele tem uma moto, irmão, que ele comprou no ano de 95. Ele tem ela até hoje e carrega, irmão, 5 pessoas nessa moto. 5 pessoas adultos, não é criança não, viu? 5 pessoas adultos vai ir congregar. E ele falou, vinha na minha motinha, uma voz mandou eu parar. E eu parei, falei, é verdade, eu não tenho teoria, não tem nada. E aquela voz falou, você não tem nada e quer ir oficializar, volta para trás. E eu parei, mas de repente uma voz falou, pai. E o encarregado Deus mostrou para ele que a voz que mandou vir era o anjo de Deus. E o mesmo anjo falou assim e manteve descer que ele está aprovado. Aleluia. Anjo, irmãos, é música aprovada pelo anjo. Glória a Deus. Irmão, muitas obras eu tenho feito na nossa vida, na nossa região, de todo esse lugar. Irmão, só essa obra aqui, irmão Cordeiro que está aí, presta atenção nessa obra. Eu sou nascido e criado em Vazelândia, norte de Minas. Irmão, meu pai foi o primeiro crente, foi o primeiro comprador. Irmão, foi o primeiro ancião também. Irmão, Deus falou ali, irmãos, naquela do meu pai, que o nome do meu pai nunca ia sair do relatório. Saiu, irmão, quando Deus levantou meu pai para ancião, saiu de cooperador e entrou como ancião no relatório. Mas há 20 anos atrás, Deus levou meu pai, no outro ano seguinte, o nome do meu pai saiu do relatório. Aí eu falei assim, agora, fui lá, comprei um relatório que estava o nome do meu pai e guardei com bastante estima. Eu falei, vou guardar isso aqui. Se alguém falar que a profecia não cumpriu na vida do meu pai, eu falo que às vezes no relatório seus aí não, mas no meu está cumprido. E olha o nome dele aqui. E guardei aquele relatório. Irmão,
Passado mais um ano, o prefeito foi colocar nome nas ruas, era o nome B, A, C, assim por diante, e foi oficializando, rua fulano e tal, rua Araraquara, foi tantos nomes, todo nome foi colocando naquelas ruas. Mas quando chegou na rua da congregação, o prefeito ali com todos os irmãos, os vereadores com a mesa, com o mapa da cidade, irmão, falou: essa rua aqui da congregação, nós colocamos o nome do dirigente que tinha aí, Avenida Rosalvo da Silva Coutinho, o nome do meu pai voltou para o relatório, que nunca mais vai sair, porque quando Deus fala, Deus cumpre na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos perdoam, irmão, que eu estou gargando, os irmãos não estão percebendo, eu estou com dificuldade. Eu vou contando umas coisas, estamos um pouquinho. Irmão, mas vou contar só mais uma aqui, tá bom, irmão? No dia que eu saí da minha casa, dia 6, irmão, dia 16. Ante hoje, todo dia, um lugar, uma música de dom, às vezes uma tarde, outra noite, assim por diante. Então, não tem garganta que dá conta, não. Mas, irmão, rapidamente, só isso aqui que eu vou contar para a igreja. Tá certo? Irmão, e eu morava lá, e eu mudei para Ribeirão Preto, morei 11 anos em Ribeirão Preto. E nesses 11 anos que eu morei em Ribeirão Preto, eu fui porteiro 7 anos na igreja da Vila Carvalho em Ribeirão Preto. Irmão, e um dia eu estava na porta, que nem o servo de Deus está ali, irmão, e de repente chegou um homem mendigo, com um saco nas costas. Irmão, o cabelo dele era aqueles cachos que tampavam os olhos. Você não enxergava os olhos dele, só enxergava o nariz, e o resto era barba, e, irmãos, e um saco nas costas, e aquele homem chegou e apareceu do meu lado lá, fazia barulho de lata dentro daquele saco. E ele chegou perto de mim e falou assim: olha, eu queria assistir a oração. Ele estava vestindo um monte de camiseta, irmão, de jaqueta uma em cima da outra. Ele estava com a calça arregaçada ao meio da canela, irmão, pisado num tênis como fosse um chinelo. E aquele pé muito inchado, irmão. E ele falou: eu queria assistir a oração, posso ou não? Eu falei: pode, meu senhor. O senhor pode sentar aqui na minha cadeira. E essa mercadoria o senhor pode colocar aqui que ninguém vai mexer. Eu vou olhar para o senhor, falei para ele. E ele sentou na minha cadeira, o culto já tinha começado, eu comecei a marcar os pedidos de oração, e ali, irmão, de repente, ele levantou de novo, e vem caminhando com dificuldade assim, e vem pertinho de mim. E eu queria assistir a oração lá na frente, pode ou não? Porque eu estava lá no átrio com ele. E eu falei: pode, meu senhor, mas fica aqui, deixa eu caçar um lugar para o senhor, que estava cheia, Vila Carvalho, uma igreja cheia. Vim caçando, quando cheguei aqui, irmão, estava o diácono, o monjão e na jossa, tinha uma ponta de banco de 1 metro. E eu falei: vou ver ele aqui no banco do ministério, pelo menos eu coloquei na ponta, ele não fica encostado em ninguém. Virei para ir chamar ele tinha vindo, junto comigo, estava aqui atrás. Pus ele sentado, peguei o inário, abri no hino que estava cantando, dei ele, sabia ler, irmão. Lia, cantava bem alto, tudo bem desentoado, mas sabia ler o hino. Irmão, dei para ele cantando. Irmão, quando eu cheguei na porta, um porteiro que trabalhava junto comigo falou assim: que é isso? Você, como é que você põe um mendigo dentro da igreja? Mendigo não quer saber de nada, de crença, de salvação, só quer saber de beber pinga. E eu falei: irmão, para de conversar, e manda olhando para trás. Ele falava: você tem a cabeça ruim. Você tinha que falar comigo, que eu sou porteiro mais velho que você. E ainda você vê, você não sabe que isso foi grave. Pegar o mendigo e colocar no banco do ministério. Será que é diferente, irmãos? O banco do ministério é diferente do banco da irmã Serraí? Será que o banco do ministério é diferente desse banco aí? E a diferença, irmão, esse banco do banco seu aí? Pode pegar esse por lá, pegar de lá pouquinho, pegar daqui por ali, pegar dali pouquinho, é o mesmo banco, igreja. Veja a diferença terrível, porque eu coloquei o menino no banco do ministério e falava que eu tinha cabeça ruim. E eu falei: irmão, para de falar, que as irmãs estão tudo olhando para trás. E ali, irmão, de repente começou, e já tinha começado o culto, e o menino cantando. Irmão, Deus abençoou, quando terminou o culto, ele passou lá, não entregou em nada, falou muitas vezes: Deus abençoe, pegou aquele saco e foi embora. Irmão, pelo que ele estava doente, as pernas inchadas, eu pensei que ele tinha morrido rapidamente, que ele estava numa situação difícil. Irmão, ele tinha comido, parece que banana, estava com a barba suja, irmão, mas ele saudou e foi embora. Irmão, aquele moço, nunca mais ouvi ele, aquele menino, irmão. E ainda trabalhei com aquele irmão, porteiro, 5 anos. Ele não esquecia, irmão. Tinha vezes que eu estava ali, chegava limpando a igreja, arrumando aqui o microfone, irmão, catando alguma coisinha. Ele falou: você lembra do dia que você pôs o menino dentro da igreja? Você tem a cabeça ruim? Eu falei: irmão, nós precisamos de comunhão para trabalhar na obra de Deus. Acabei de orar, acabei de chegar. Irmão, falando isso, não esquece desse assunto, esquece isso, irmão. E trabalhando ali, irmão. Depois Deus mandou para o norte de Minas, para a cidade de Vadelândia. Cheguei ali, irmão, Deus levantou no ministério de cooperador. Com 8 meses no ministério de cooperador, Deus levantou no ministério de ancião, no ano de 2001, irmãos. E vim congregar, irmãos, em São Paulo, irmãos, numa igreja onde que é a coluna da minha irmã.
E cheguei naquela comum da minha irmã, Deus abençoou, naquele tempo o Natan era vivo, ele estava lá no culto, irmão, era a região que lá atendia. E atendeu na época de Sebreia, irmão, Deus abençoou bastante aquele culto. Na hora que eu vou descendo daquelas escadas, irmão, chegou, veio um moreno no corredor, irmão, com o dente tudo arrumado, cabelo baixinho, e no terno bem arrumado, aliança no dedo, sapato estava prateando. Chegou aqui, me cruzou comigo, que me abraçou e me saudava, e eu contente, Deus te abençoe, irmão. E eu querendo saudar os outros irmãos, mas aquele irmão moreno não me soltava, irmão. E ali eu contava, Deus te abençoe, irmão. O irmão não está lembrado de mim. Eu falei, não, irmão. O irmão lembra quando o irmão colocou o mendigo lá em Ribeirão Preto, no banco do ministério. Eu falei, o mendigo, você lembra que você colocou no banco do ministério? Eu lembro. Você lembra que você me deu inário? Eu falei, lembro. Você lembra do hino que estava cantando? Eu falei, não. O hino falava assim, é Cristo que cuida de ti, nele descansa e nele tem fé. Saí dali, irmão. Ele falou, saí dali. Fui dormir debaixo dos viadutos. 10, 15 mendigos, presta atenção e agora uma música. 10, 15 mendigos, deitado debaixo dos viadutos. E ali, ele coberto com caixa de geladeira, que as caixas de papelão, dormindo ali de repente. Ele escutava os músicos tocando e a Irmandade cantando, é Cristo que cuida de ti, nele descansa, nele tem fé. Ele tirava a caixa de papelão, os mendigos estavam tudo dormindo e não tinha músico tocando. Ele tornava a cobrir, os músicos tocavam, é Cristo que cuida de ti. É por isso que é bom tocar na comunhão, é por isso que é bom cantar na comunhão. Vai na mente e no coração do provado que está aqui. Deixou ele nas águas do Santo Batismo. Os irmãos levou ele para o hospital das clínicas, fez uma bateria de exame. Ele ficou bom. Ele falou, deixa eu ir para São Paulo, irmão. Vê se eu localizo a minha família. Eu era carreteiro, mas me aconteceu uma coisa na minha família. Saí pro mundo e 11 anos mendigo andando. Conheço Anhanguera do Dourado, conheço a Bandeirante do Dourado, conheço Austin Luiz do Dourado, conheço a Dom Pedro do Dourado. Aleluia, conheço a Dutra do Dourado, andando, catando latinha na beira da rodovia. Deixa eu ir para São Paulo, deixa eu ver se eu localizo a minha família. E ele veio para São Paulo, localizou a família. Deus fez sua obra. Ele ainda tinha um direito na empresa. Pegou o direito, uma aposentadoria de 3 salários. Ele tinha uma casa em São Paulo, pegou a casa dele, irmão, aleluia, Deus preparou um dinheiro para ele, deu para comprar 2 carros zero. Deus preparou para ele. Aí o irmão voltou o cativeiro daquele nosso irmão Ismael, e ele falou assim, tem mais uma coisa, vem aqui minha esposa, já veio o irmão tomado da virtude e da linguagem. Irmão, Deus mudou o cativeiro do irmão Ismael. Glória a Deus. E tem uma coisa, é evangelista. Glória a Deus. É evangelista e do bom. Porque ele usa o dom de profecia para evangelizar. Aquele que tem o dom, se Deus tem o dom de profecia, se você usar para evangelizar, não tem que te segurar. Tá bom, irmão? Tá bom? O Ismael chegou lá na minha casa, irmão, dentro de 5 minutos. Eu falei, não vou entrar pra dentro, mas tinha o cabelo. Não, devo sentar aqui um pouquinho só para descansar minhas pernas. Depois eu vou entrar. E nós conversando ali, de repente, irmão, tá aqui de São Paulo. Eu moro aqui no divisa de São Paulo, sou divino. Ele falou assim, irmão, passou a mulher na rua, na calçada da minha casa. Ele falou, mulher, pode parar aí. A mulher parou, assustada, olhou para ele. Deus mostrou para mim que Deus tem um plano de salvação na tua vida, vai te chamar na graça e você vai ser crente. A mulher olhou para ele assim, eu nunca tinha visto um homem falando isso. E para você saber que é Deus que está falando para você, o teu esposo foi embora da tua casa, largou você com 4 filhos, e você está saindo agora que o gás na tua casa acabou. A mulher quase caiu no chão, irmãos. A mulher quase caiu no chão. Glória a Jesus. Então, irmãos, muita obra Deus tem feito na nossa vida, irmãos, mostrando que Ele é Deus. Se não for contar mais alguma coisa que vocês, irmãos, Deus trará outra oportunidade nós aqui para nos contar aqui sobre eles. Irmãos, só 1 minuto. Lá tinha, irmãos, um homem que todo mundo tinha medo dele, todo mundo. Mas um dia meu pai estava atendendo batida que não batizou. Todo mundo ficou assustado. Aí, irmãos, quando ele chegou lá, contou para a esposa que tinha batizado, a esposa falou, então tá bom. Porque diz que crente não bate em ninguém. E é todo dia que você bate em mim, na minha filha, põe nós para dormir no mato, mais dorme no mato que dentro da casa. Então agora você é crente, diz que crente não bate em ninguém, você não pode pôr a mão em mim mais, e nem na minha filha.
E tem uma coisa, trabalhava na roça, você lixava depois, machado, fazia tudo, cerca com você. E agora não vou fazer nada, e você não pode bater em nós. E nem lava tua roupa, e nem faz comida, que eu não gosto de crente. Então pronto. Irmão, ele chegava no serviço, ela tinha feito a comida, comia, e pegava as panelas e emborcava todas as panelas, xuxa, ele tinha que lavar e fazer a comidinha dele. Irmão, aquele homem que era valente, batia na esposa, quando dormia fora de casa, teve que aceitar isso aí. Mas um dia, irmão, a mãe dessa mulher, que disse que nunca ia ser crente, e a filha falou, pai, também agora você vai sofrer comigo com ele na vida, porque eu nunca vou ser crente, e você vai sofrer comigo e com a mãe. Irmãos, e ali, irmãos, a mãe dela, a mãe dessa mulher, esposa do nosso irmão, foi internada em Guadelândia, mandou para o musculário. Irmão, voltou desenganado dos médicos. Não conversava, a língua embolada dentro da boca, não movimentava com as mãos, nem com as pernas, nem com nada. Voltou, como os médicos falam lá, leva que vai morrer em casa. Não tem mais recurso. E levou para morrer em casa, só que Deus não permitiu que ela morresse. Ficou 6 meses em cima da cama, aquela senhora, e também não conversava. Mas a última palavra, a primeira palavra que ela falou, só falou isso e a última. Eu quero batizar na igreja do teu esposo. Pode chamar ele aqui. Chamou o irmão e veio e falou, eu quero batizar na tua igreja. Aquela senhora falou, e pronto, não falou mais nada. Ele levou o pedido de batismo, meu pai falou, irmão, eu tenho prazer de atender o batismo. E Deus confirmou. Foi lá, irmão, no dia marcado, para atender o batismo, Deus tinha confirmado. Chegou meu pai e falou, irmão, eu vim cedo, mais cedo para ver onde tem água. Falou, aqui não tem água. Mas como é que vocês veem? Nós pega ali no meio de uma pedreira, nós pega algum copo para colocar no balde, um lugarzinho apertado, onde tem uma mina de água, mas não tem jeito nem de mais comer um balde lá. Falou, e agora? Como é que Deus confirmou esse batismo aqui? Falou, ó, onde os animais bebem é longe, mas e acho que dá para fazer o batismo, só que é longe. A água da minha chuva, mas dá para fazer. Não tem problema ser longe, não tem a caminhoneta aí, coloca um colchãozinho, deita a irmã e deve fazer o batismo. Lá não vai caminhoneta. Então nós colocamos uma carroça de animal, também não vai carroça de animal. Foi ver o lugar, irmão, era um lugar onde despenhadeiro descendo, um lugar estreito, irmão, só ia uma pessoa atrás do outro, ou um animal atrás do outro, não tinha condição. Condução nenhuma que podia levar a serva de Deus lá. E assim mesmo, irmão, ele sem poder fazer, foi no mato, pegou um varão de madeira comprido, pegou um lençol, uma roupa, vestiu com a rede, deitou a irmã dentro daquela rede, colocou aquele varão do ombro de 2 irmãos e foi reversando e foi levando a irmã. E o povo acompanhava e criticava. Olha como ele está levando a mulher, como a mulher estivesse morta, criticando. Meu pai falava, para irmão, eles estão criticando. Pergunta para ela se ela quer batizar. Ela não falava, irmão, que queria batizar, mas batia na cabeça, que mesmo carregado no varão queria batizar. Chegou naquele lugar, irmão, desceu ali. Irmão, aquele povo que acompanhou, os que criticavam, ficou tudo em cima do barranco. E o irmão foi descendo com muita dificuldade. Lá naquele buraco onde tinha água, colocou um colchãozinho ali, deitou a nossa irmã, colocou aquele varão de madeira para levar ela de volta. Irmãos, e ali os musgos desceu, irmão, para tocar lá embaixo. Quando os musgos desceu, começou a tocar, a presença de Deus já nos esperava. Lá naquele buraco, começava a tocar, tirava o instrumento da boca, Deus selava com a promessa do Espírito Santo. Irmão, aquele musgo não tocava mais. Irmãos, e ali Deus mandou uma palavra poderosa, falou que ia fazer uma bonita obra. Irmão, meu pai desceu por dentro das águas, levou uma cadeira de madeira, irmão, daquele modelo, aquelas cadeiras simples lá da roça, segurou a cadeira dentro das águas. E 4 irmãos pegou a irmã do colchãozinho e entrou dentro das águas, aquela no braço, sentou na cadeira, foi feita a oração, sobreviveu ela com a cadeira dentro das águas. Quando tirou, a língua da nossa irmã desenrolou e ela não parava de dar glória a Deus sentado na cadeira. Aleluia! De repente, irmão, ela levantou as mãos para cima e mostrava que Deus tinha libertado as mãos da serva de Deus. Irmão, aqueles 4 irmãos aí entrando dentro da água de novo para pegar ela de cima da cadeira. Ela falou, não precisa, porque Deus já me libertou. Levantou e saiu caminhando, dando glória a Deus. Os irmãos estavam a casinha de cristal, trocou, irmãos, ali, a serva de Deus, colocou o véu na cabeça, ficou no meio das irmãs com coisa que nunca tinha enfermidade. Na hora que eu na beira das águas, estava sua filha e sua neta. Eu também quero batizar. Feito na nossa vida de outra oportunidade da preparação de Deus. Irmão, trago saudação de onde eu tenho passado, irmão. Tá, irmão, dentro do Brasil, na onde Deus tem dado viajar, também fora do Brasil, na onde o Senhor tem nos levado, irmãos. Já fui, irmãos, numa missão só em 8 países, onde muito Senhor nos abençoou, por promessa de Deus, irmão. O Senhor levou em serviço da obra de Deus. Irmão, todos de 2 em 2 dias eu estava no país, irmão, atendendo o serviço na obra de Deus, onde muitos nos abençoou. O Senhor selou muitos com a promessa, muitas buscas de dom, irmãos.
irmão, na Inglaterra, irmão, na Bélgica, de todo esse lugar que passamos, na Suíça, irmão, atendemos batismo na Espanha, no Portugal, várias buscas de dom, e Deus fez muita obra. Se nós for contar, tem que ser de outra oportunidade. Mas uma coisa que eu fiquei contente, irmãos, contente, foi lá na Bélgica, atendi a reunião da mocidade, a busca de dom no sábado e a reunião da mocidade no domingo, irmão, e naquela reunião da mocidade Deus selou muitos com a promessa, e no meio de muitos que Deus selou, irmão, eu fiquei contente porque a gente vê aqui no Brasil alguém que Deus sela na linguagem de todos os países do mundo, irmãos, até no castelhano a gente vê que Deus selar alguém com a promessa, e alguém fala a língua dos anjos, e eu falei, meu Deus, será que não tem anjo brasileiro, irmão? Mas lá nos países, irmão, naquela busca de dom, Deus selou, irmãos, da Inglaterra e irmãos, da Alemanha, irmão, Deus selou 3 com a linguagem do nosso Brasil. Então aí deu para perceber que no Brasil também tem anjo brasileiro também. Irmão, pessoa que não sabe nem pedir água na nossa língua, mas quando Deus sela, irmão, quando Deus visita, fala na nossa linguagem, glorificando o nome de Deus. Glória a Deus. Irmão, de todo esse lugar, traga a saudação e leva com a paz de Deus. Glória a Deus. Igreja de Jesus Cristo, não fica triste não. Se eu trouxe uma obra aqui, eu preciso de 2 minutos para contar ela. Porque eu tenho uma conversão na vida. Glória a Deus. Tá bom? Tem alguém que... Glória a Deus. Que está aqui, o Senhor mandou acontecer essa coisa por tua causa. Glória a Deus. Presta bem atenção, igreja, bem atenção. Irmão, na nossa região, eu contei aqui na universidade, não sou trouxe aqui, irmão, para contar rapidamente. Irmãos, na nossa região, o servo de Deus, cooperador da obra de Deus, ele fez uma casa, e aquela casa que ele fez de barro, irmão, e chegou ali, roçou o mato, fez aquelas camas de tarimba, só ali, irmãos, dentro da casa, e deu aquela limpada na terra, irmãos, e precisou mudar para aquela casa, e o quintal daquele irmão ficou cheio de toco ainda, irmão, ponta de pau, ele se arrancando na hora de fora daquele toco, mas ali, irmãos, o servo de Deus precisava buscar água, mais ou menos na fonte era uns quilômetros do balde na cabeça. E ele foi buscar água, mas a sua esposa, irmão, um quilômetro do balde na cabeça, e quando eles foram buscar água, largou as suas crianças ali na casa, irmão, brincando, as crianças dos vizinhos estão bem ali brincando, irmão, e ali, aquelas crianças subindo naquela casa, pela madeira, que estava encostado ali, subindo, brincando, e barrou uma criança na outra lá em cima, e desceu de ponta cabeça, irmão, ainda tentou segurar com as pernas para não cair, mas não teve jeito, e bateu a cabeça no toco daqueles que estavam em volta da casa, irmão, e quebrou, irmão, aquele toco, quebrou o crânio daquela criança, irmão, ele ficou, irmão, a marca no toco de 5 centímetros, de um toco da grossura do cabo de vassoura que entrou na cabeça de uma criança com 7 anos e meio de idade, juntou aquele monte de criança e conseguiu arrancar do toco, levou para dentro de casa, os irmãos sabem que lugar pequeno, a notícia corre, todo mundo chegando ali, irmão, sitiante, fazendeiro e mandade, irmão, naquele acidente que tinha acontecido com o filho do servo de Deus, e quando o servo de Deus chegou da fonte, irmão, desespero, porque ali, irmão, era longe dos metros, 180 quilômetros de estrada de terra, e não tinha carro para levar aquela criança no metro. Então ele orou, entregou na mão de Deus e não podia fazer nada. E ficou esperando, irmão, e foi passando a hora. E foi passando, e o povo foi chegando, enchendo a casa. Mas quando aproximou às 8 da noite, irmão, aqueles irmãos que cuidavam daquela criança, foi lá dar uma olhada para ver como é que estava. Voltaram chorando, irmão, Deus levou teu filho, colocou a mão, irmão, no coração, tinha parado de bater, pulsou, não tinha mais pulso, abriu os olhos, colocou o dedo nos olhos, tinha perdido a luz dos olhos, a criança falou, não, Deus levou teu filho, com um pranto de choro naquela casa, irmão. Ali o servo de Deus falava assim, irmão, eu sei que o irmão está chorando, que o irmão não tem nem café para coar para mandar, passa a noite aqui velando o teu filho, mas não chora, eu vou trazer café da minha casa. O outro falava, irmão, eu sei que o irmão está chorando, que o irmão não tem condição de mandar fazer um patinho de roupa nova, amanhã eu vou enterrar seu filho, mas não chora, vou mandar fazer um patinho de roupa. Irmão, o outro falava, irmão, eu sei que o irmão está chorando, que o irmão não tem condição de ir no marceneiro, mandar fazer um caixãozinho de tábua, amanhã eu vou enterrar seu filho, mas não chora, vou mandar fazer um caixãozinho de tábua e vou trazer para o irmão enterrar seu filho. E tentava consolar o servo de Deus com essas palavras, e foi passando a hora, irmão, mas irmão, aquelas irmãs pegou a criança, depois que Deus tinha levado, deu banho na criança, vestiu, colocou um banco na sala, deitou a criança, cobriu com o lençol, irmão, colocou as cadeiras, os bancos em volta, irmãos ali, irmão, aqueles amigos, fazendeiros, sitiantes, acenderam a fogueira de lenha na frente da casa, para passar a noite ali, velando aquela criança, irmão, e foi passando a hora, mas quando deu 10 horas da noite, entrou naquela casa, nosso irmão Lúcio da Macena, irmão, o servo de Deus entrou ali, pobrezinho, o seu sapato era pra casa de pneu de carro, a sua camisa e sua calça feita de saca de açúcar, e ele falou, irmão, eu subi do acidente, e Deus quando eu vim foi para orar, irmão, não adianta mais orar, foi antes das 8 horas, Deus levou o filho do nosso irmão, tem mais de 2 horas que está sendo velado, não tem problema, Deus mandou eu vir, foi para orar, colocou as mãos em cima do branco e suplicou uma oração, irmão, as irmãs estão buscando os véus dos quartos nas bolsas, e dobraram
batismo. Irmãos, essa obra Deus tem feito muitos milagres através desse milagre. E o Senhor manda contar para essa igreja, irmão, aquela criança ficou habilitado muitos anos de Lázaro, e eu molusco aquelas irmãs que deu banho naquela criança, quando encontra aquele irmão, fala: irmão, me dá um abraço aqui, porque tu é o Lázaro. Eu vi na hora que a tua vida foi embora, mas vi na hora que o molusco orou e tua vida voltou. E eu creio que essa irmandade crê, mas ficou aqui na minha cabeça, igreja, só esse sinal, da onde o corpo entrou. Eu tinha 7 anos de idade. E me levou para dentro de casa. Eu lembro da primeira oração do meu pai. Daí para frente eu não lembro de mais nada. Eu só lembro quando o Molusco estava orando. Eu levantei do banco debaixo da mão do servo de Deus. Está com cheiro de milagre esse culto, irmãos. Glória a Deus. Pode segurar na comunhão, igreja. Vou dar um abraço no encarregado de novo, porque não vai suprimir o hino, encarregado. O horário passou bastante. Nós vamos suprimir o hino e nós vamos entrar na comunhão da palavra. Quem precisa, segura a comunhão.